Arthur Vasconcelos sempre acreditou que o mundo se dividia em duas classes de pessoas: as que controlavam o tabuleiro e as que nasciam para serem movidas de casa em casa. E ele, claro, não era uma peça. Ele era a mão. Por isso, quando uma desconhecida se sentou ao seu lado em uma cafeteria em São Paulo, segurou sua mão como se lhe pertencesse há anos e, com os olhos abertos de pânico, sussurrou entre os dentes: "Finja que é meu namorado. Pelo amor de Deus, eu te imploro." Arthur não sentiu surpresa, sentiu algo pior: ofensa. Quem aquela mulher pensava que era para invadir seu espaço pessoal, sua manhã milimetricamente planejada, seu terno impecável, sua paz, e justo quando ia afastá-la com a mesma elegância com que se afasta uma mosca, ela o beijou. O beijou de verdade. Não foi um beijo bonito, foi um beijo desesperado, um beijo que cheirava para café recém-feito e a "estou arriscando a minha vida." Um beijo que por um segundo ridículo o fez esquecer quem era, quanto valia seu sobrenome e por que seu pulso não tremia nem mesmo diante de um conselho de administração. Arthur Vasconcelos, o empresário mais frio do setor de transportes, sentiu o corpo reagir antes da razão. E o pior foi que justo então ouviu uma voz atrás deles carregada de ameaça. "Que porra está acontecendo aqui? Se você gosta de histórias intensas, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar criando relatos como este. E prepare-se, porque o que começou com um beijo falso em uma cafeteria acabou se tornando a única coisa que Arthur jamais pôde controlar." A cafeteria cheirava a pão de queijo, a vapor de leite, a conversas alheias. Era um daqueles lugares charmosos dos jardins com plantas penduradas e mesas de madeira que pretendiam ser boêmias sem deixar de ser caras. Arthur detestava a palavra boêmio. Soava como alguém que não paga impostos. Ele estava sentado de costas para a parede como sempre, não por paranoia, por eficiência. Dali ele via a entrada, o balcão, o banheiro, a saída de emergência e o reflexo da rua no vidro. Dois de seus seguranças discretos, como sombras bem treinadas, estavam a uma distância exata, perto o suficiente para agir, longe o suficiente para que os outros acreditassem que eram pessoas normais tomando café. Arthur olhou para o pulso. Seu relógio marcava a hora com aquela precisão arrogante que ele tanto amava. Tinha 15 minutos antes que o potencial sócio chegasse um cara que dizia ter rotas, licenças e contatos. Arthur havia aprendido que contatos era a palavra favorita dos homens que não podiam sustentar nada com contratos. Ia pedir um café americano sem açúcar quando a viu Yasmin Souza. Não porque soubesse seu nome. Claro, no início foi apenas uma imagem que o cérebro registra sem permissão. Uma garota com um avental novo, um pouco desajeitada, segurando uma bandeja como se fosse um animal perigoso. Bonita sim, aquele tipo de beleza que não parece ensaiada, cabelo meio preso, algumas mechas soltas, olhos atentos e uma ansiedade escondida que tensionava sua boca quando respirava. Arthur pensou com uma soberba quase automática, a contrataram pelo rosto. E logo se irritou consigo mesmo por ter pensado tão rápido, não por moral, mas por distração. Ele não tinha tempo para analisar garçonetes. A garota se aproximou de sua mesa com um sorriso que queria ser profissional, mas tinha algo de "por favor, não me deixe errar, por favor, não me deixe errar no olhar. Posso lhe oferecer algo, senhor?" A voz era suave. Arthur se incomodou por ser suave. A suavidade era perigosa. Te envolve. Um americano puro e sem açúcar. Arthur levantou o olhar lentamente, como se o ar tivesse ficado mais pesado. "Minha cara diz açúcar." Ela ficou imóvel por um segundo, como se o comentário a tivesse atingido com um pequeno golpe. Mas não baixou o olhar. Essa foi a primeira coisa estranha. A maioria baixava o olhar diante de Arthur não porque ele se achasse intimidador, mas porque ele era o terno, o corpo trabalhado, a forma de ocupar o espaço, os silêncios que pareciam ordens. Yasmin, em vez disso, engoliu em seco e respondeu com uma educação firme. Sua cara diz, senhor que não dorme bem, mas não açúcar. Um segundo. E então, em um canto muito escondido do cérebro de Arthur, passou um pensamento absurdo como ela ousa. Depois outro ainda mais absurdo, porque achei graça, ele não riu. Não podia. Era Arthur Vasconcelos. Mas uma parte dele sentiu aquela pontada involuntária, como quando algo te surpreende e você quer negar com o corpo. Traga.
disse ele seco e voltou para o celular. Yasmin se afastou apertando a bandeja com muita força como se quisesse estrangulá-la. Arthur a seguiu com o olhar por um segundo sem querer e se forçou a olhar o reflexo no vidro. Lá fora a rua estava viva. Carros, pessoas, um vendedor de flores e então um homem. Um cara que andava com a confiança de quem acha que o mundo lhe deve explicações. Alto, jaqueta de couro, olhar duro. Não era elegante, era perigoso. Arthur não supôs, ele reconheceu por instinto. Homens perigosos têm um jeito de olhar. Não observam, avaliam como se tudo fosse uma possível ameaça ou uma possível presa. O cara diminuiu o passo em frente ao vidro da cafeteria e no mesmo instante Yasmin, que voltava com a xícara, o viu. A mudança nela foi tão imediata que chegou a incomodar Arthur. Deixou de ser desajeitada, deixou de ser primeiro dia, virou gelo, ou virou alguém que está acostumada a ter medo. A xícara tremeu um pouco, um tremor mínimo que ninguém nota, exceto um homem que treinou a vida inteira para notar o mínimo. Yasmin olhou para o balcão, para a porta dos fundos, para as mesas. Seus olhos se cravaram por um segundo em Arthur como se tivesse tomado uma decisão com o desespero de quem não tem opções. E então aconteceu. Em um movimento rápido, ela tirou o avental, dobrou-o, como pôde mal, e caminhou direto para ele. Arthur levantou o olhar bem quando ela se sentou ao seu lado, perto demais. Ela pegou sua mão quente e firme, com dedos que tremiam só um pouco, e o olhou nos olhos, com uma urgência quase indecente. Finja que é meu namorado, disse em um sussurro. Pelo amor de Deus, eu te imploro. Arthur sentiu seu corpo tensionar. Sua primeira reação foi arrancar a mão. A segunda foi olhar para os seguranças pelo reflexo do vidro. Os dois já estavam atentos. A terceira reação, a que não esperava, foi observá-la. Era bonita sim, mas não de maneira frívola. Havia algo real em seu rosto, algo que não pedia atenção, pedia salvação. Arthur pensou, isso não é problema meu. E então Yasmin, sem lhe dar tempo, inclinou-se e o beijou. O contato foi imediato, total e brutalmente inadequado para as regras internas de Arthur. Ela tinha lábios macios, mas não delicados. Aquele beijo não era sedutor, era uma espécie de salto no vazio. Arthur, por reflexo, ficou parado por um segundo. Depois seu corpo fez o que seu orgulho nunca lhe permitiria admitir, respondeu. Apenas um instante, um segundo de calor. E foi aí que ele ouviu a voz. Que porra está acontecendo aqui? Yasmin se afastou um pouco, o suficiente para respirar. Tinha os olhos brilhantes, não de flerte de pânico. O homem já estava na porta da cafeteria. Entrou empurrando-a como se o lugar fosse dele. Várias mesas ficaram em silêncio. Uma senhora parou de mexer seu café. Um barista congelou com uma jarra de leite na mão. O cara caminhou direto para eles. Seu olhar se cravou em Yasmin com aquela mistura doentia de posse e raiva. Yasmin, disse ele como se o nome fosse uma ameaça. Tá se fazendo de engraçadinha. Yasmin apertou a mão de Arthur com mais força. E Arthur, que não tolerava que ninguém apertasse nada que fosse seu, sentiu uma irritação fria subir por sua garganta. O cara olhou para os dois e riu uma risada feia. E quem é esse? Perguntou. Quem é esse otário tocando na minha mulher? Arthur notou o pronome minha mulher, e a palavra arranhou seu ouvido como um erro de ortografia. Yasmin, com a voz baixa, disse a Arthur sem olhá-lo, por favor, só isso. E Arthur percebeu algo absurdo. Não gostou que ela lhe suplicasse, porque ele não era o tipo de homem que precisa que uma mulher implore para fazer o certo. Ou era o que está acontecendo comigo, pensou. E essa frase interna lhe deu tanta raiva que quis afogá-la em silêncio. O cara se aproximou mais perto demais. Arthur não se moveu, apenas ergueu o queixo. A calma de um homem que já esmagou gente mais perigosa em escritórios mais elegantes. Senhor, disse Arthur, e sua voz soou como uma porta se fechando. Sugiro que baixe o tom. O cara piscou, surpreso com a segurança. Depois se inflou como fazem os homens inseguros quando sentem que estão lhes tirando o território. Você vai me dizer que tom eu uso. Cuspiu. Yasmin, levanta. Vamos embora. Você vai me explicar tudo em quê?
Algumas palavras em certas bocas soam como golpes. Arthur olhou para as mãos do homem calosas, um anel barato e um leve volume sob a jaqueta. Arma. Registrou sua mente com frieza. Os seguranças de Arthur deram um passo quase sincronizados. Ninguém mais notou, mas o ar mudou. Aquele tipo de mudança que só se sente quando se está perto de uma briga de verdade. Yasmin começou a se levantar obedecendo por costume mais do que por vontade. E esse movimento, essa obediência automática foi o que acabou por acender Arthur. Não por cavalheirismo, por controle, porque não gostou de ver uma mulher bonita se levantando como se tivesse recebido uma ordem. Porque não gostou que alguém entrasse em sua cena, em sua mesa, em sua manhã e acreditasse ter direitos. Arthur apertou a mão de Yasmin, sem perceber, e a forçou a ficar sentada. Ela não vai, disse simples. O cara o olhou com ódio. Não o que ela não vai. Yasmin engoliu em seco. Sua respiração acelerou, não por medo de Arthur, mas pela magnitude do confronto. O cara riu, incrédulo. E quem é você, parceiro? O novo namorado dela. Arthur sentiu um impulso estranho. Quis dizer seu nome. Quis que aquele homem soubesse com quem estava falando. Quis ver o terror em seu rosto porque Arthur gostava que o temessem, embora jamais admitisse com essa palavra. Mas se controlou, não por humildade, por estratégia. Levantou a mão livre e estalou os dedos levemente como se chamasse um garçom. Um de seus seguranças se aproximou sem pressa. Senhor Vasconcelos, murmurou baixo o suficiente para que apenas Arthur ouvisse. O cara franziu a testa. Vasconcelos. Esse sobrenome em certos círculos pesava. Arthur olhou para o homem de couro e falou com uma calma perigosa. Você vai sair agora. O cara hesitou por um segundo. A hesitação foi mínima, mas suficiente. Yasmin, de canto de olho, o observava, acostumada com suas explosões. Arthur sentiu o tremor dela, e contra sua vontade uma parte de seu corpo se preparou para protegê-la. Ridículo. Isso é ridículo. O cara tentou recuperar a vantagem com agressividade. Ou o que vai me bater aqui vai fazer um show. Arthur sorriu levemente, um sorriso sem humor. Não, disse ele. Você vai fazer o show se continuar respirando dentro desta cafeteria. O segurança não se moveu, mas sua presença era um aviso. O outro já estava perto da porta cortando a saída do cara. O ex olhou ao redor. Notou, enfim, que não era um homem normal sentado com uma mulher. Notou o terno, a postura, o relógio. Notou a qualidade do couro nos sapatos, notou o olhar dos seguranças e notou com um desconforto tardio que talvez tivesse se metido onde não devia. Mas a raiva foi mais forte. Yasmin disse, cravando os olhos nela. Você vai vir comigo, queira ou não. Yasmin se encolheu, e Arthur, ao ver aquele encolhimento, sentiu algo que não era raiva, era um vazio no peito, uma espécie de indignação antiga, como se alguém tivesse tocado algo sagrado sem permissão. Ela não vai a lugar nenhum com você, disse Arthur. O ex soltou uma gargalhada curta. E o que você vai fazer, adotá-la? Arthur olhou para Yasmin. Pela primeira vez a observou de verdade, não como uma garota de cafeteria, não como um problema, mas como uma mulher que havia feito algo desesperado porque não tinha mais a quem recorrer. Ela o olhou com uma mistura estranha de vergonha e esperança. Arthur tomou uma decisão no meio daquele olhar e se odiou por tomá-la sem consultar seu plano. Você vem comigo, disse a Yasmin, não como um convite, como uma sentença. Yasmin arregalou os olhos. O quê? Agora, repetiu ele e se levantou. A cafeteria inteira prendeu a respiração. Arthur sentiu dezenas de olhares. Incomodou-o, mas ele continuou. Os seguranças se moveram instantaneamente, criando um corredor de saída. O ex deu um passo como para bloquear e aí sim, um dos seguranças o deteve com uma mão firme no peito. Não faça isso, disse. Fique calmo. O cara olhou para aquela mão como se fosse um insulto. Depois olhou para Arthur e seu orgulho se quebrou um pouco. Isso não termina aqui. Cuspiu, mas soou mais como uma ameaça barata do que como poder real. Arthur nem sequer o olhou. Manteve o olhar em Yasmin. Ande! Ordenou. Yasmin se levantou com o corpo tremendo. Pegou sua bolsa como pôde. Passou ao lado do ex sem olhá-lo. E quando chegaram à porta, Arthur sentiu que ela soltava o ar como se estivesse se afogando. Lá fora, o barulho da cidade os atingiu.
Carros buzinas, vendedores, o sol rebatendo no asfalto. Yasmin caminhava ao seu lado como se não soubesse se devia agradecer ou fugir. Arthur por dentro lutava com outra coisa com o beijo porque continuava sentindo-o na boca como uma memória física, como uma marca. Não deveria me importar, mas me importo, pensou e quase se enfureceu consigo mesmo. Entraram na SUV preta. Yasmin ficou no banco de trás entre o couro e o silêncio olhando tudo como se tivesse entrado em outro planeta. Um dos seguranças sentou-se na frente. O outro ficou do lado de fora por um segundo vigiando. Arthur ajeitou o paletó impecável como se o caos não o tivesse atingido. Yasmin falou com voz baixa. Obrigada. Arthur não a olhou. Me diga seu nome. Yasmin. Sobrenome Souza. Arthur assentiu como se arquivasse um documento. Aquele homem. Yasmin engoliu em seco. Olhou pela janela, evitando os olhos dele. Alguém que não entende a palavra não. Arthur sentiu um impulso de perguntar mais, mas se deteve. Ele não fazia perguntas pessoais. Ele não se envolvia. E, no entanto... Ele te machucou? Perguntou seco. Yasmin o olhou surpresa, como se não esperasse essa pergunta. Não disse, mas a pausa antes da palavra foi um grito. Arthur cerrou a mandíbula. Perfeito. Agora tenho que ser o salvador. Quem me mandou? E, ao mesmo tempo, outra parte de sua mente, mais silenciosa, mais perigosa, pensou, se ele a machucou, eu o enterro. Arthur se virou para seu segurança, para a mansão. Yasmin se endireitou. Ah, senhor, não, eu não posso. Sim, você pode. Mas eu não. Arthur a olhou diretamente pela primeira vez. Seu olhar a atravessou. Eu não estou te perguntando, Yasmin. Ela abriu a boca para protestar, mas se deteve. Não por medo, por lógica. Não tinha para onde ir. Arthur viu aquela rendição momentânea e por algum motivo doeu um pouco. O que está acontecendo comigo? Voltou a pensar. O carro avançou pela cidade e Arthur, que sempre odiou perder tempo, se viu observando o reflexo de Yasmin na janela. Suas mãos apertavam a bolsa como se fosse um salva-vidas. Tinha os lábios ainda um pouco vermelhos e cada vez que respirava parecia que o ar lhe custava. Arthur se forçou a olhar para frente. Não era seu tipo. Ele não tinha um tipo. Ele tinha mulheres como tinha reuniões. Uma por semana, cada uma projetada para cumprir um papel social. Fotos, sorrisos, jantares, nada que ficasse. Mas aquele beijo, não havia pedido permissão. E a parte mais insuportável de tudo era que, pela primeira vez em anos, Arthur Vasconcelos sentia curiosidade por alguém que não tinha nada a lhe oferecer exceto caos. E isso o assustava mais do que o ex-namorado armado, porque o ex ele podia destruir, mas o caos... O caos era uma porta dentro dele, e Arthur, desde que ficou viúvo, passara anos fechando portas. Continuamos com o bloco 2... Quando você me disser, aí entramos na mansão, o choque com a realidade da riqueza, o primeiro encontro com Clara e o início do salvamento emocional de Yasmin com humor e tensão. A mansão de Arthur Vasconcelos não era uma casa, era um lembrete. Um lembrete de que o dinheiro, quando sobra, deixa de ser conforto e se converte em arquitetura do ego. Grades altas, câmeras discretas, jardinagem impecável, um silêncio que não era paz, era controle. Yasmin desceu da SUV com a mesma cara com que uma pessoa desce de um avião que pousou no país errado. Olhou para o portão automático, os jardins à fonte, que soava como se alguém tivesse pago por aquele som específico e engoliu em seco. Arthur notou, é claro. Notou tudo. E o irritou que aquele olhar não fosse de admiração, porque quase todas as pessoas olhavam sua casa com aquela mistura de inveja e desejo. Yasmin a olhou como se estivesse pisando em um museu onde não sabia se podia tocar no ar. O porteiro abriu passagem. Um dos seguranças caminhou na frente e o outro atrás. Yasmin no meio como se a estivessem escoltando ou transferindo. Arthur entrou primeiro sem pressa. Sua mente já estava tentando recuperar o controle que a manhã lhe havia roubado. Repetia para si mesmo o de sempre resolver ordenar, decidir encerrar o assunto, voltar ao trabalho. Isso era o lógico. O que não era lógico era que, assim que cruzou a porta principal, não pensou no sócio que havia deixado esperando. Pensou no beijo na boca dela, no calor que lhe deixara por um segundo no corpo, como se o inverno que carregava desde a morte de sua esposa tivesse tido uma rachadura.
Ridículo. Foi um beijo de emergência, mas seu corpo não entendia razões. Uma empregada impecável apareceu quase de imediato. Era o tipo de pessoa que andava sem fazer barulho, como se lhe tivessem ensinado a não existir demais. Senhor Vasconcelos, disse ela com respeito, deseja que preparem. Arthur nem mesmo parou. Quarto de hóspedes, ordenou. E algo para ela comer. Yasmin arregalou os olhos. Não precisa. Arthur virou a cabeça levemente como quem ouve um zumbido. Sim, precisa, disse ele. Não sei o que você comeu hoje. Yasmin apertou a bolsa contra o peito. Seu instinto gritava que não deveria aceitar nada, que aceitar era se endividar. E ela já tinha dívidas invisíveis demais. Eu posso ir embora? Tentou como se essa ideia fosse uma corda. Arthur parou finalmente. Olhou-a de cima a baixo com aquela avaliação fria que lhe era natural. Não a olhei com desejo, disse a si mesmo. A olhei com logística. Você não tem para onde ir? Soltou. Yasmin tensionou a mandíbula. O senhor não sabe. Sei pelo jeito que você segura essa bolsa. Ninguém que tenha para onde ir a abraça assim. Yasmin ficou quieta. Era injusto. Era descarado. E era verdade. Arthur continuou andando. Você fica até eu entender o que está acontecendo. Disse como se falasse de uma auditoria. E se eu não quiser? Arthur soltou uma risada curta seca que não tinha nada de alegria. Yasmin, você me beijou em uma cafeteria. Foi por necessidade. Exato, necessidades se resolvem. E você, por necessidade, se meteu na minha vida. Então agora eu resolvo. Yasmin o olhou ofendida. O senhor resolve tudo. Arthur nem mesmo hesitou. Sim. Ela o seguiu com passos pequenos, mas firmes. Não queria parecer assustada. Ele já tinha muito de dono do mundo em si. Não ia lhe dar de presente seu medo também. A empregada se aproximou de Yasmin com um sorriso amável. A senhorita me acompanha, vou lhe mostrar o quarto. Yasmin a olhou como se não soubesse se dizia obrigada ou desculpe. Obrigada, murmurou no final porque sua mãe lhe ensinara isso. A educação era uma forma de dignidade quando todo o resto era incerto. Arthur ficou alguns segundos olhando-a se afastarem pelo corredor. Ela andava com cuidado como se tivesse medo de sujar o chão com sua existência, e essa ideia lhe provocou um desconforto estranho. Por que me importo? Não deveria me importar. Ele havia hospedado em sua casa políticos, empresários, artistas. Tivera mulheres que ficaram por semanas sem que isso deixasse marcas. Yasmin, em contrapartida, só havia dado um beijo e já parecia uma rachadura. Arthur respirou fundo, ajustou o relógio, tentou voltar à sua rotina. Onde está a Clara? Perguntou de repente, mais para se agarrar a algo conhecido do que por preocupação real. A mesma empregada respondeu do corredor. No quarto dela, senhor. Não quis descer. Arthur sentiu aquela pontada antiga, a pontada que sempre aparecia quando alguém pronunciava a tristeza de sua filha com naturalidade. Não quis descer como se fosse algo simples. Clara tinha 7 anos e carregava uma melancolia que não correspondia ao seu corpo pequeno. Desde a morte da mãe, tornara-se silenciosa, seletiva com o mundo. Sorria, às vezes falava o justo. E Arthur, que podia negociar milhões, não sabia como negociar com o silêncio de uma menina. O trabalho lhe dava uma desculpa, a casa lhe dava culpa. Subiu as escadas sem fazer barulho. Abriu a porta do quarto de Clara com suavidade. Ela estava sentada no chão com bonecas ao redor, penteando-as com paciência. Como se pentear bonecas fosse um ato sério, como se naquele pequeno ritual pudesse ordenar algo que a vida havia desordenado. Arthur se apoiou no batente da porta. Seus ombros largos pareciam ainda maiores naquele quarto cheio de cores suaves. Oi, disse ele com voz baixa. Clara ergueu o olhar. Seus olhos eram grandes e escuros, tinham o mesmo brilho de sua mãe, e isso em Arthur doía em um lugar que não tinha nome. Oi, respondeu ela sem emoção excessiva. Arthur avançou um passo. Vamos descer para comer algo. Clara o olhou como se a pergunta fosse um exercício de matemática. Não estou com fome. Arthur assentiu como se aceitasse um relatório. Temos uma visita. Clara piscou. Não quero visitas. Arthur engoliu em seco. Perfeito. Igual a mim. É uma moça. Clara franziu a testa. Outra.
Arthur sentiu um golpe no orgulho e depois vergonha porque sua filha tinha razão. Ele havia levado mulheres para casa acreditando que o mundo era um hotel e que o afeto podia ser pedido por serviço de quarto. Nunca as havia apresentado formalmente. Clara as via passar. Às vezes ouvia risadas, às vezes perfumes, às vezes beijos abafados em um corredor, e ela silenciosa registrava tudo. Não é isso, disse Arthur rápido demais. Não é o que você está pensando. Clara o olhou com uma seriedade que não era de 7 anos. Então o que é? Arthur abriu a boca e não soube por que, na verdade, ele também não sabia o que era Yasmin. É uma moça que precisava de ajuda, disse no final. Clara inclinou a cabeça. Como quando eu precisava de ajuda e você ia trabalhar. O golpe foi limpo, certeiro, sem maldade. Apenas a verdade. Arthur sentiu a garganta apertar. Agachou-se um pouco para ficar à altura dela. Clara. Ela continuou penteando uma boneca como se não importasse. Posso ficar aqui? Arthur assentiu vencido. Levantou-se devagar, saiu, fechou a porta e no corredor ficou parado por um segundo. Estou perdendo o controle, pensou sem querer. E então, como se a vida quisesse zombar dele, ouviu uma risada. Uma risada real. Vinha de baixo. Arthur franziu a testa. Em sua casa não se ria assim. Desceu as escadas com passos silenciosos e, quando chegou à sala, encontrou uma cena que não se encaixava em seu mundo. Yasmin estava na cozinha. Não na cozinha como convidada esperando um prato. Estava metida ajudando com as mangas arregaçadas, tentando cortar algo, provavelmente legumes, com uma falta de jeito encantadora. A empregada dizia que não era preciso. Yasmin insistia. De verdade, não posso ficar aqui como um enfeite, dizia Yasmin. Além disso, se não faço nada, fico com ansiedade. A mulher sorria meio resignada. Senhorita, aqui o pessoal se encarrega. Sim, mas e se eu quiser ser pessoal por um tempinho? Respondeu Yasmin e riu. Arthur ficou observando da porta invisível. Sua mente, que sempre buscava falhas, tentou encontrar algo para desprezar. Não encontrou. Encontrou uma luz. Yasmin se movia com naturalidade como se não se importasse em impressionar ninguém, e essa falta de cálculo era perigosíssima. Uma parte de Arthur pensou, isso é uma invasão. Outra parte mais silenciosa pensou, isso parece vivo. Yasmin levantou o olhar e o viu. Ficou parada com a faca na mão como se ele a tivesse pego espiando. Ah, disse ela desconfortável. Não queria me meter. Arthur entrou na sala sem mostrar nada. O que você está fazendo, Yasmin? Olhou para a faca, depois para a tábua, depois para ele. Cortando. Coisas. Arthur arqueou uma sobrancelha. Estou vendo. Ela franziu os lábios. Estou ajudando. Não sei ficar sem fazer nada. Arthur cruzou os braços. Nesta casa as pessoas ficam sem fazer nada o tempo todo, disse. E soou mais amargo do que pretendia. Yasmin o olhou por um segundo como se aquela frase revelasse algo. Deve ser chato. Arthur soltou uma risada sarcástica. Claro, pobres ricos entediados. Yasmin deu de ombros. Eu não disse pobres, disse entediados. Arthur a olhou com uma mistura de irritação e diversão. Quem é essa mulher para falar assim comigo? E pior, porque não quero calá-la. Nesse momento, a empregada interrompeu com suavidade. Senhor, a comida está quase pronta. Arthur assentiu. Bem, Yasmin deixou a faca com cuidado. Onde me sento? Arthur apontou para a sala de jantar como se dirigisse um exército. Ali, Yasmin o seguiu. A sala de jantar era grande e elegante demais. Yasmin caminhou pelo tapete como se temesse rasgá-lo com seus sapatos baratos. Sentou-se na cadeira mais próxima da porta como quem busca a saída por precaução. Arthur sentou-se à sua frente porque gostava de ter a visão completa. O silêncio entre os dois era estranho. Não era desconfortável, era carregado. Yasmin olhava para a mesa, os talheres, a louça. Arthur a olhava sem querer olhá-la. A empregada serviu a comida. Yasmin murmurou obrigada com tanta sinceridade que Arthur sentiu uma vergonha absurda, como se o simples ato de agradecer fosse um espelho. Comeram por alguns minutos em silêncio até que Yasmin, incapaz de sustentá-lo, falou.
E o que aconteceu com o senhor que você estava esperando na cafeteria? Arthur cerrou a mandíbula. Foi embora. Foi embora bravo. Sim. E você precisava dele para um negócio. Arthur a olhou. Sim. Yasmin franziu a testa. Desculpe. Arthur ficou parado. Desculpe por quê? Por arruinar sua manhã. Arthur queria dizer, sim, você arruinou. Queria devolver-lhe a culpa. Queria que ela sentisse o peso de tê-lo descontrolado. Mas o que disse foi outra coisa. Arruinada já estava. Eu só não sabia. Yasmin piscou surpresa e Arthur, ao ouvir suas próprias palavras, sentiu um desconforto como se tivesse mostrado uma parte vulnerável. O que eu disse, o que foi isso? Yasmin baixou o olhar e brincou com o garfo. Eu não queria te meter nisso. Eu só vi o João. Arthur ergueu o olhar rapidamente. João? Yasmin assentiu com os lábios apertados. O nome dele é João. Arthur repetiu o nome em sua cabeça como se fosse uma peça de dominó. João, ex-namorado, perigoso, possivelmente envolvido em algo ilícito. Arthur sentiu um desgosto frio. O que ele faz exatamente? Perguntou como quem interroga uma testemunha. Yasmin hesitou. Coisas. Coisas que não se dizem em voz alta. Arthur apoiou os cotovelos na mesa. Controlador, ele te bateu. Yasmin ficou tensa, depois negou rapidamente. Não mais. Ele não é bom. E não entende limites. Arthur sentiu um impulso feroz de controlar essa história. Sua mente já estava montando planos. Investigar, identificar, esmagar. Yasmin o olhou com cautela. O senhor não tem porquê. Arthur a interrompeu cortante. Na minha vida, ninguém entra e sai sem consequências. Yasmin arqueou uma sobrancelha. Ah, então funciona assim como um contrato. Arthur apertou os lábios. Exato. Yasmin soltou uma risada suave. Que legal viver assim. Deve ser exaustivo. Arthur a olhou fixamente. É. E essa honestidade o surpreendeu. O silêncio voltou até que do corredor ouviu-se um pequeno som. Passos. Arthur virou a cabeça. Clara estava parada ali com uma boneca nos braços. Olhava para Yasmin com a mesma seriedade com que olhara para Arthur lá em cima. Yasmin ficou imóvel. Seu rosto mudou instantaneamente. Não era mais desajeitada, nem irônica, nem defensiva. Suavizou-se. Oi, disse Yasmin com um sorriso genuíno. Você é a Clara. Clara piscou. Como sabe meu nome? Yasmin olhou para Arthur e deu de ombros como quem diz. Foi fácil. Porque seu pai fala de você com a cara de quem não sabe como fazer direito, disse Yasmin. Arthur quase se engasgou. O que ela disse? Clara ficou parada avaliando. Depois caminhou devagar para a mesa como um animalzinho cauteloso. Parou ao lado de Arthur, mas seus olhos continuavam em Yasmin. Você mora aqui? Perguntou Clara. Yasmin sorriu. Hoje parece que sim. Clara olhou para Arthur. Outra visita. Arthur cerrou a mandíbula. Não, disse firme. Não é isso. Yasmin soltou uma risada muito suave, como se a situação lhe desse ternura. Fica tranquila, disse ela a Clara. Não vim roubar seu pai. Arthur sentiu o pescoço esquentar. Clara franziu a testa. Por que alguém quereria roubar meu pai? Yasmin abriu a boca e depois ficou pensando como se não soubesse como responder sem se meter em problemas. Arthur a olhou esperando que ela soltasse alguma barbaridade. E Yasmin, fiel à sua falta de filtro, disse, porque seu pai tem cara de que é difícil, mas na verdade deve ser uma pessoa boa. Arthur sentiu um golpe no peito. Clara olhou para Arthur, depois para Yasmin. Você acha? Perguntou séria. Yasmin assentiu com convicção. Sim. Clara apertou a boneca contra o peito. Meu pai não brinca comigo. Arthur fechou os olhos por um segundo, como se a frase o tivesse atingido fisicamente. Yasmin olhou para Clara e sua expressão mudou para algo mais terno, mais profundo. E se a gente brincar você e eu, propôs. A gente pratica e depois obriga seu pai. Arthur abriu os olhos. Obrigá-lo. Yasmin o olhou com um sorriso travesso. Sim, você já viu que sou boa em inventar namorados falsos. Arthur quis dizer algo duro, quis impor limites, quis recuperar a autoridade, mas uma parte dele, aquela parte que estava congelada desde a morte de sua esposa, sentiu algo como esperança.
Clara, pela primeira vez em muito tempo, sorriu levemente. De que a gente brinca? Perguntou. Yasmin se levantou da cadeira com entusiasmo. Do que você quiser, mas com uma regra nada de silêncio triste. Clara a olhou como se não entendesse. Yasmin se agachou à sua altura. Porque o silêncio triste pesa muito, e você é muito pequena para carregá-lo sozinha. Arthur sentiu a garganta fechar. Clara olhou para Yasmin por um longo tempo, depois assentiu. Podemos brincar de escolinha, disse. Yasmin arregalou os olhos. Perfeito. Eu sempre quis ser professora, embora eu tema ser a professora que faz piadas ruins. Clara soltou uma risadinha quase escondida. Arthur ficou sentado imóvel olhando Yasmin e sua filha irem para a sala. E então, sem pedir permissão, apareceu o pensamento que o desarmou. E se ela devolver o riso a Clara? O orgulho de Arthur quis intervir. Não preciso de ninguém para isso. Mas a realidade o esmagou. Levava anos sem conseguir. Levantou-se devagar e caminhou até o arco da sala sem entrar completamente. Observou a distância. Yasmin se sentou no chão com Clara. Colocou a boneca na cabeça como se fosse um chapéu. Senhora diretora, disse Yasmin com voz solene. Informo que esta escola não tem recreio suficiente. Clara franziu a testa concentrada. Na minha escola tem recreio. E sua escola aceita professoras que não sabem usar réguas? Perguntou Yasmin, levantando uma régua imaginária como se fosse uma espada. Clara soltou uma risada maior. Arthur sentiu um golpe de emoção tão inesperado que ficou rígido. O que está acontecendo comigo? E aí estava. Yasmin, em seu primeiro dia, sem experiência pobre, escondida de um bandido, sentada no chão de sua mansão fazendo sua filha rir. Arthur sentiu o impulso de parar aquilo porque lhe dava medo. Porque se Clara se apegasse e Yasmin fosse embora, a dor seria pior. Mas não se moveu, apenas olhou. E pela primeira vez em anos, Arthur Vasconcelos sentiu algo parecido com um lar em uma cena que não controlava. Mais tarde, quando Clara foi dormir mais leve, mais viva, Arthur se encontrou em seu escritório incapaz de se concentrar. Yasmin havia ficado no quarto de hóspedes. A casa estava silenciosa, mas Arthur continuava ouvindo em sua cabeça a risada de Clara e o beijo e a frase de Yasmin: seu pai tem cara de que é difícil, mas na verdade deve ser uma pessoa boa. Arthur serviu-se de um uísque que não queria. Caminhou até a janela, olhou o jardim escuro. Isso é um problema. Como se o universo quisesse lhe dar razão, seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua equipe de segurança. Senhor, identificamos o sujeito João Alves ligado a redes de comércio ilegal. Já perguntou pelo senhor? Arthur apertou o celular. O caos não tinha ido embora, apenas mudara de forma. E então pensou com uma mistura de raiva e desejo que o confundiu. Que tipo de mulher me beija para se salvar e acaba salvando minha filha sem perceber? A resposta o assustava porque significava que, se Yasmin desaparecesse, Arthur não perderia apenas um problema. Perderia algo que nem sequer sabia que precisava. E isso, para um homem como ele, era a ameaça mais perigosa. Arthur Vasconcelos não dormia bem há anos. Dormia como dormem as pessoas que não querem sonhar com o corpo exausto, a mente ligada, o orgulho fazendo guarda na porta do peito para que não entrasse nada que o desordenasse. E agora, no entanto, naquela noite, a primeira com Yasmin sob seu teto, não foi o passado que o despertou, foi o presente. A lembrança do beijo falso que sua boca continuava reclamando como se tivesse sido real. A risada de Clara, que ainda vibrava em seus ouvidos como um milagre pequeno, quase insultante. E a imagem de Yasmin no chão com uma boneca na cabeça, falando como diretora de uma escola imaginária. Em sua mansão, na sua mansão, no seu mundo. Arthur se levantou antes do amanhecer. Fez o de sempre, ducha fria, café preto, mensagens, e-mails, números controle. Pela primeira vez, o que fazia não era o que pensava. Sua mente escapava sozinha para o corredor do quarto de hóspedes. Será que ela já foi embora? A pergunta o enfureceu, porque implicava necessidade. Às 7 horas em ponto, desceu para a sala de jantar e encontrou a mesa posta. Ordem perfeita. Silêncio. Paz artificial. A empregada o informou que a senhorita Yasmin ainda dormia.
que Clara havia acordado mais cedo e perguntado pela professora da régua-espada, com uma insistência que curiosamente não soava triste. Arthur ficou parado por alguns segundos. Clara perguntou por ela. Repetiu como se lhe custasse admitir que sua filha podia gostar de outra pessoa. Sim, senhor, respondeu a mulher com um sorriso contido. E também sorriu. Arthur cerrou a mandíbula como se essa informação fosse um relatório financeiro emocional demais. Bem, disse sem emoção. Por dentro algo se moveu. Um alívio vergonhoso, como se alguém tivesse aberto uma janela em uma casa fechada há anos. Forçou-se a tomar café da manhã sem olhar para o corredor. Forçou-se a sair para o trabalho. Forçou-se a ser o homem que sempre era. Não funcionou. No carro, enquanto seu motorista dirigia pelas avenidas de São Paulo, Arthur olhava a tela do celular sem ver nada. Sua mente repetia o nome do ex-namorado como um inimigo que já estava calculando. João Alves, ligado a comércio ilegal. Já perguntou pelo senhor? Arthur sorriu sem alegria. Perfeito. Um bandido na minha agenda como se eu não tivesse o suficiente. Chegou à empresa cedo como sempre. Diretores o esperavam decisões, o esperavam problemas que se resolviam com firmeza e dinheiro o esperavam. Às 10 horas da manhã já havia fechado 2 acordos e destruído uma proposta medíocre com uma frase que deixou um gerente tremendo. Voltou ao seu escritório, ficou olhando a janela, a cidade lá embaixo e sem aviso apareceu aquele pensamento ridículo. O que ela estará fazendo agora? Irritou-se consigo mesmo, pegou um arquivo, abriu, leu 2 linhas, não entendeu nada, porque em sua cabeça havia um sofá da sua sala e uma garota pobre com olhos claros brincando de escolinha com sua filha. Seu telefone vibrou. Mensagem da segurança novamente. Senhor João Alves esteve perto da cafeteria. Falou com um entregador. Perguntou por uma garota. Não temos confirmação de que ele saiba que ela está em sua casa, mas está procurando por ela. Arthur apertou o celular. Aí estava o perigo e, pior, uma responsabilidade que ele não havia pedido, mas que por alguma razão já sentia como sua. Seus dedos se moveram sozinhos. Ligou para o chefe da segurança. Reforcem a vigilância na mansão, ordenou. Nada evidente. Não quero que a Clara perceba nada. Entendido, senhor? Arthur desligou e ficou olhando para o celular por mais um segundo. Não quero que a Clara perceba, dissera. Não quero que a Yasmin perceba nada. Nem sequer pensou nisso. O que lhe importava era sua filha. E, no entanto, esse cuidado era por Yasmin também. Porque se Clara descobrisse, Yasmin descobriria. E se Yasmin se assustasse, iria embora. E se fosse embora... Arthur sentiu uma pontada no estômago. Não ia pensar nisso. Era absurdo. Continuou trabalhando até tarde porque, quando não sabia o que fazer com uma emoção, trabalhava. Era sua forma elegante de se esconder. Às 18 horas, levantou-se abruptamente, pegou o paletó, ignorou sua assistente, ignorou seu próprio orgulho e foi embora. Não tinha uma reunião importante, não tinha um evento, não tinha uma razão lógica. Só tinha essa necessidade nova, irritante e silenciosa: voltar para casa cedo. Quando chegou à mansão, não estava silenciosa. Havia barulho. Não barulho de caos, mas barulho de vida. Risadas, passos, algo que caía e um ops exagerado. Arthur entrou e ficou parado no hall. Na sala, Clara estava de pé no sofá como se fosse um palco, e Yasmin estava embaixo segurando um lençol como capa. Superdiretora. Gritava Clara com uma energia que Arthur não se lembrava dela ter há anos. Tem um monstro na escola. Yasmin levantou o lençol como se fosse uma bandeira. Não se preocupe, aluna Clara, disse com voz dramática. Esta diretora tem uma arma secreta. Clara riu. Que arma? Yasmin pegou uma colher da cozinha e a ergueu como se fosse uma espada. A colher da justiça. Clara soltou uma gargalhada tão pura que Arthur sentiu um nó na garganta. E aí estava a mansão de Arthur Vasconcelos, aquela estrutura projetada para o controle convertida em um teatro infantil com uma mulher pobre usando uma colher como espada. Arthur avançou um passo. Clara o viu. Ficou parada por um segundo e depois, como se fosse a coisa mais natural do mundo, gritou: Papai, você é o monstro? Arthur ficou gelado. O quê? Yasmin se virou devagar para ele, com os olhos brilhando de diversão. Senhor Vasconcelos, disse solene como se o apresentasse em uma cerimônia.
A aluna Clara informa que o senhor é o monstro. Arthur a olhou incrédulo. E por que eu sou o monstro? Clara pulou do sofá. Por que você não vem brincar? Arthur abriu a boca e não soube o que dizer. Yasmin se aproximou com a colher espada em riste. Vai negar a acusação? Perguntou com teatralidade. Arthur a olhou fixamente. Eu não brinco. Yasmin levou a mão ao peito, fingindo horror. Confissão? Gritou. Monstro confirmado. Clara riu outra vez, e Arthur, sem perceber, soltou uma expiração que quase pareceu uma risada. Yasmin viu, o pegou e seu sorriso se tornou mais suave, como se tivesse encontrado algo humano sob o terno caro. Venha, disse ela baixando a colher. Só 5 minutos. Juro ninguém vai ficar sabendo. Sua reputação de homem de pedra estará a salvo. Arthur sentiu uma resistência automática, mas Clara já o estava olhando com expectativa, e isso era uma armadilha emocional que ele não sabia desativar. 5 minutos, repetiu Arthur como se assinasse um contrato. Yasmin levantou um dedo. E com uma condição. Arthur arqueou uma sobrancelha. Que condição? Yasmin o olhou com aquela falta de filtro que o enlouquecia. Que sorria. Arthur sentiu o pescoço esquentar. Isso não está incluído. Clara fez bico. Sim, está incluído. Arthur fechou os olhos por um segundo. Rendeu-se. 5 minutos se tornaram 20. Arthur terminou no chão com a gravata afrouxada, segurando uma almofada como se fosse um escudo, enquanto Clara o atacava com uma régua de plástico. E Yasmin gritava, Superdiretora, proteja, o que se quebrar não tem reposição. E Arthur, pela primeira vez em anos, riu. Uma risada curta, baixa, mas real. No instante em que essa risada saiu, algo nele se quebrou. Não com dor, mas com vergonha, como se tivesse esquecido que podia. Yasmin o olhou com uma expressão que não era de zombaria, era de admiração silenciosa. E Arthur sentiu, sem querer, aquela eletricidade desconfortável que não vinha do jogo, vinha dela. Quando Clara se cansou e foi tomar banho, Yasmin recolheu os brinquedos como se fosse natural. Arthur ficou sentado no chão por mais um segundo, respirando. Yasmin se sentou à sua frente, cruzando as pernas. Olhou-o com curiosidade aberta. O senhor sempre foi assim? Perguntou. Arthur franziu a testa. Assim como... Assim, sério? Respondeu ela como se fosse óbvio. Como se a vida fosse uma reunião de diretoria. Arthur cerrou a mandíbula. Sou responsável. Yasmin assentiu. Sim, mas também parece cansado. Arthur sentiu uma pontada. Ninguém lhe dizia isso. Ninguém se atrevia. O que você sabe do meu cansaço? Perguntou mais duro do que pretendia. Yasmin não se encolheu. Olhou-o fixamente. Sei o que é carregar coisas, disse. Coisas que não se veem. Arthur ficou parado. Yasmin continuou falando mais suave. A Clara não é triste porque quer. É triste porque sente falta. E o senhor se esconde no trabalho para não ver o quanto dói. Arthur sentiu um golpe no peito. Isso não. Yasmin o interrompeu com delicadeza. Tudo bem, não precisa me dizer nada. Eu só vejo. Arthur respirou fundo. Levantou-se bruscamente como se o chão tivesse intimidade demais. Onde você aprendeu a fazer isso? Perguntou apontando com a cabeça para o corredor onde estava Clara. Crianças. Yasmin sorriu com um pouco de tristeza. Comecei a fazer psicologia. Queria trabalhar com crianças, mas não pude terminar. Arthur a olhou. Por quê? Yasmin apertou os lábios, baixou o olhar. Dinheiro, disse no final. E decisões ruins. Arthur sentiu algo estranho, uma mistura de irritação com ternura, porque decisões ruins era uma frase suave demais para alguém que estava se escondendo de um bandido. João, perguntou Arthur. Yasmin ergueu o olhar rapidamente, como se o nome fosse uma faca. Sim. Arthur cerrou os punhos. Quanto sua família lhe deve? Yasmin ficou tensa. Isso não é da sua conta? Arthur a olhou com uma frieza ensaiada. Na minha casa, tudo é da minha conta. Yasmin soltou uma risada incrédula. Ah, claro, porque o senhor é dono do ar. Arthur sentiu vontade de sorrir, mas se conteve. Me diga quanto. Yasmin balançou a cabeça. Não. Arthur deu um passo em sua direção. Yasmin não se moveu. Olhou-o fixamente desafiadora, embora seu corpo estivesse tenso. Se você não me disser, vou descobrir do mesmo jeito, disse Arthur.
E quando eu descobrir, você vai se sentir mais exposta. Então prefere controlar isso ou prefere que eu controle? Yasmin cerrou a mandíbula. Odiava-o um pouco por ele ter razão. O senhor não entende, murmurou. Não é só dinheiro, é orgulho. Meu pai se meteu nisso porque queria salvar a casa. Queríamos ajudar minha irmã e... o João. Arthur ficou tenso. Você tem irmã? Yasmin assentiu baixando a voz. Sim, e minha família não é má, só desesperada. Arthur sentiu uma pontada. Desespero. Essa palavra era algo que ele só via em papéis, em relatórios, em notícias, não em sua sala. E o João te ajudou? Perguntou com desprezo. Yasmin apertou os lábios e assentiu envergonhada. Eu achei que ele era alguém que gostava de mim. Arthur soltou uma risada fria e amarga. Homens como ele não gostam. Possuem. Yasmin o olhou com raiva. E o senhor o que faz? Devolveu sem filtro. O senhor gosta ou possui? O silêncio caiu como uma bomba. Arthur ficou parado porque essa pergunta o atingiu onde não tinha defesa. Yasmin de imediato pareceu se arrepender. Desculpe, disse rápido. Eu não devia. Arthur a interrompeu com voz baixa. Não, tudo bem. Yasmin o olhou surpresa. Arthur engoliu em seco. Seus olhos foram para o corredor como se buscasse ar. Eu não sei, admitiu quase sem querer, e essa frase lhe custou mais do que qualquer negociação. Desde que minha esposa morreu, é tudo controle, para não sentir. Yasmin o olhou com uma suavidade nova. Não disse, sinto muito. Não o consolou de forma barata. Apenas se aproximou um pouco devagar, como quem se aproxima de um animal ferido sem assustá-lo. A Clara sente, disse. E por isso hoje ela riu, porque por um instante o senhor deixou de ser o monstro. Arthur sentiu uma pontada no peito e pela primeira vez não se defendeu com sarcasmo. Ficou olhando para ela e ali naquele silêncio a viu de verdade. Viu-a sem avental, sem beijo falso, sem pânico. Viu-a como uma mulher que havia carregado coisas pesadas, mas ainda tinha luz, e essa luz o atraía como um perigo. Esse vestido... Deus, pensou sem razão, lembrando como a roupa havia se colado nela na cafeteria quando ela se moveu rápido. Estou perdido, a quem estou tentando enganar. Não disse nada, mas Yasmin deve ter sentido algo porque ajeitou o cabelo com nervosismo. E esse gesto pequeno simples o deixou mais desnorteado do que qualquer beijo. No dia seguinte, Arthur tomou uma decisão e, claro, a disfarçou de controle. Você vai ficar aqui por uns dias, disse durante o café da manhã. Yasmin largou a xícara. Desculpe, Arthur nem se abalou. Até resolvermos o assunto do João. Yasmin franziu a testa. Eu não sou um pacote. Arthur a olhou. Você é uma pessoa em perigo. Eu posso me cuidar. Arthur soltou uma risada sem humor. Sim, dá para notar. Por isso estava beijando estranhos em uma cafeteria. Yasmin corou. Não foi por gosto. Arthur a olhou fixamente e por um segundo sua voz baixou. Eu sei que não. Yasmin ficou parada. Arthur pigarreou como se essa frase tivesse escapado. Quero dizer, não sei o que era por gosto e o que não era. Mas de qualquer forma você fica. Yasmin apertou os lábios frustrada. E o que vou fazer aqui ser decoração? Arthur ergueu uma sobrancelha. Pode ajudar com a Clara. Yasmin piscou. Essa era uma armadilha porque Clara já lhe importava, e Arthur sabia disso. Isso não é justo, murmurou Yasmin. Arthur sorriu levemente arrogante. Não vim para ser justo, vim para ser eficaz. Yasmin soltou um suspiro, mas não disse que não. Os dias se tornaram uma rotina estranha. Arthur, que sempre chegava tarde, começou a chegar cedo. Começou a inventar desculpas. Tem uma chamada. Cancelaram uma reunião. Quero jantar em casa. A verdade era outra, queria ver o que Yasmin fazia quando ele não estava olhando. Queria ouvir a risada de Clara. Queria sentir essa luz em sua casa. E isso o irritava porque cada vez que a via caminhar pelo corredor com um short simples, com o cabelo molhado, com um perfume barato, mas doce que ficava no ar, Arthur perdia um pouco de controle. Em uma ocasião desceu para a academia privada da mansão. Fez musculação com raiva como se pudesse levantar sua confusão. Quando terminou, saiu com a camiseta colada ao corpo pelo suor. O ar frio do corredor bateu em sua pele e bem ali, virando a esquina, estava Yasmin.
Ela vinha com uma bandeja de copos porque insistia em ajudar. Viu-o de repente e congelou. Seus olhos desceram involuntariamente, e Arthur, que já havia sido olhado por mulheres de revista, sentiu um prazer sombrio e absurdo ao ver aquele desejo tão evidente. Yasmin levantou o olhar rápido como se tivesse sido pega roubando. Desculpe, disse apressada. Eu não sabia que... Arthur se aproximou um passo. Yasmin recuou um micropasso por reflexo. Arthur notou e, sem saber por que isso o incomodou. Te dou medo? Perguntou. Yasmin o olhou fixamente. O senhor dá impressão. Arthur soltou uma risada baixa. Impressão de quê? Yasmin engoliu em seco. Suas bochechas estavam vermelhas. E de que o senhor não deixa ninguém se aproximar. Arthur ficou parado. O ar entre os dois ficou pesado. Yasmin tentou passar pelo lado apressada. Arthur moveu o braço para deixá-la passar, mas seu ombro roçou o dela. Um roçar mínimo suficiente. Yasmin ficou parada. Arthur também. Esse roçar acendeu algo velho e novo ao mesmo tempo. Arthur sentiu o impulso irracional de agarrá-la, de beijá-la, de repetir aquele beijo que não tivera permissão para ser real. E sua mente gritou, isso é ridículo! Foi só um beijo! Mas seu corpo respondeu, não foi. Yasmin o olhou com os lábios entreabertos. Arthur olhou para a boca dela sem querer e então, como se a vida zombasse. Clara apareceu correndo pelo corredor. Yasmin, a diretora, gritou. Yasmin piscou como se acordasse de um sonho perigoso. Afastou-se rápido. Estou indo, disse quase sem voz. Arthur ficou sozinho no corredor, respirando como se tivesse corrido uma maratona e pensou com fúria contra si mesmo. O que está acontecendo comigo? Naquela noite, Yasmin não pôde evitar a piscina. Fazia calor. A mansão tinha uma piscina enorme e absurda, azul impecável, como um luxo que não deveria existir. Yasmin a olhou como se olha um sonho impossível. É um desperdício, murmurou e tirou as sandálias. Arthur estava em seu escritório trabalhando ou fingindo trabalhar, porque da janela via o pátio e a viu. Yasmin entrou na água com um short e uma camiseta branca. Não era um biquíni de revista, era algo simples, quase inocente. E ainda assim a água se colou ao seu corpo marcando curvas que Arthur não queria olhar. Mas olhou como um homem faminto que diz a si mesmo que não tem fome. Yasmin nadou desajeitadamente, rindo sozinha quando engoliu água. Depois, apoiou-se na borda e ficou olhando para o céu. Arthur apertou o copo de uísque com força. Isso é ridículo. Foi só um beijo. Não sou mais um adolescente para andar apaixonado por causa de um simples beijo. E então Yasmin tirou o cabelo do rosto, jogando-o para trás, e a água brilhou em seu pescoço. Arthur sentiu um golpe de desejo tão forte que teve de se afastar da janela. Apoiou-se na escrivaninha, fechou os olhos. Sua mente começou a fabricar desculpas. Só vou dizer a ela que não pode ficar sozinha lá fora. É uma questão de segurança isso. Caminhou para a porta do pátio, abriu. O ar úmido bateu em seu rosto. Yasmin o viu e se assustou um pouco. Senhor Vasconcelos, disse tentando soar normal. Quer nadar? Arthur ficou de pé, imóvel com a camisa arregaçada, olhando a água. Não, disse. Yasmin sorriu. O senhor não faz coisas que não controla. Não. Arthur a olhou com frieza, mas por dentro se sentiu exposto. Eu controlo o que é necessário, respondeu. Yasmin se aproximou da borda, apoiou os braços e o olhou da água. Esse contraste o enlouqueceu. Ela embaixo, ele em cima. Ela molhada, ele seco. Ela livre, ele rígido. E o que é necessário? Perguntou. Arthur engoliu em seco. Que não saia sozinha. Que não se aproxime do seu bairro. Que não... Yasmin o interrompeu. Que não viva, disse com ironia. O senhor quer me guardar em uma vitrine. Arthur cerrou a mandíbula. Quero evitar que te encontrem. Yasmin o olhou por um segundo. Séria. A ironia se foi. E por que isso lhe importa tanto? Perguntou. Arthur sentiu o coração bater no peito porque essa era a pergunta que ele estava evitando. Porque na verdade lhe importava demais e não sabia como lidar com isso. Yasmin o observou em silêncio. Depois disse, de qualquer forma, obrigada. Arthur ficou parado. Seu orgulho quis rejeitar essa gratidão, mas seu peito se apertou. Entre, ordenou no final. Seco.
Você vai pegar um resfriado. Yasmin sorriu. Aproximou-se da borda e saiu da água. A água escorreu por seu corpo, por suas pernas, por sua camiseta colada. Arthur tentou olhar para outro lugar. Tentou. Não conseguiu. Yasmin se abraçou, tremendo um pouco. Sim, está frio, admitiu rindo. Arthur tirou o paletó sem pensar. Estendeu-o para ela. Yasmin o olhou surpresa. O senhor está me emprestando seu paletó? Arthur cerrou a mandíbula, irritado consigo mesmo por esse gesto. Sim, não analise. Yasmin o vestiu. Ficou enorme. Parecia uma menina usando a roupa de um homem. E, sem querer, Arthur sentiu uma ternura perigosa. Yasmin o cheirou inconsciente. O senhor cheira a limpo, disse. Arthur franziu a testa. A que eu deveria cheirar? Yasmin deu de ombros. A uísque e tristeza. Arthur ficou parado e Yasmin, ao ver sua expressão, mordeu o lábio. Desculpe, disse rápido. Não tenho filtro, já lhe disse. Arthur soltou uma risada baixa surpresa. Isso eu já notei. Yasmin o olhou, o viu rir e seu olhar se abrandou. Fica bem em você, murmurou. Arthur sentiu calor no peito. Isso é um problema. No dia seguinte, a tensão se tornou mais evidente. Arthur começou a evitá-la, a ser mais frio a falar com ela, apenas o necessário. Acreditou que assim recuperaria o controle. Não funcionou. Cada vez que Yasmin cruzava o corredor, cada vez que seu perfume ficava no ar, cada vez que Clara gritava, Yasmin, com emoção Arthur, sentia que sua casa, sua vida estava se enchendo de algo que ele não sabia administrar. Uma tarde, Yasmin o pegou na sala quando Clara estava em aula com uma tutora. Arthur estava revisando papéis. Yasmin se aproximou devagar. Senhor Vasconcelos, disse. Arthur ergueu o olhar frio. O quê? Yasmin engoliu em seco. Parecia nervosa, mas firme. Eu preciso saber de algo. Arthur franziu a testa. Que coisa? Yasmin cruzou os braços como se isso a protegesse. O senhor sente alguma coisa? Perguntou sem rodeios. Porque eu sinto. Arthur sentiu o ar sair de seu corpo. Não. Agora não. Assim não. Yasmin o olhou com sinceridade, sem flerte, sem jogo. Apenas a verdade. Eu sei que o senhor me ajudou por controle, por orgulho, pelo que for. Mas também sei que não é só isso. E eu não quero ficar aqui fingindo que sou só uma convidada. Arthur cerrou a mandíbula. Seus dedos se tensionaram sobre o papel. Yasmin? Ela o olhou fixamente, vulnerável. Sim ou não? Arthur sentiu o pânico de alguém que não sabe como abrir uma porta que está fechada há anos, e como era seu mecanismo, escolheu o controle. Não, disse, frio, perfeito covarde. Yasmin piscou como se ele a tivesse esbofeteado. Ah, sussurrou. Arthur continuou, como se precisasse destruir para não se tentar. Você é uma mulher em perigo. Estou fazendo o que é correto. Nada mais. Yasmin apertou os lábios. Seu orgulho se levantou ferido. Claro, disse com um sorriso amargo. Nada mais. Virou-se e caminhou para a escada. Arthur a viu ir embora e sentiu um vazio imediato. Não deveria me importar, mas me importo. Ficou imóvel, com o coração batendo no peito, e então ouviu um som. O portão. Um carro lá fora, um motor. Uma mensagem no celular. Arthur olhou. Senhor João Alves está perto da região. Temos movimento suspeito. Arthur apertou o celular com força e nesse instante soube que seu não havia sido inútil, porque o mundo real vinha por Yasmin. E Arthur, embora se negasse, já estava dentro demais. Naquela noite, Yasmin não desceu para jantar. Clara perguntou por ela. Onde está Yasmin? Insistiu. Arthur sentiu uma raiva estranha contra Yasmin por ter ido embora, contra si mesmo, por tê-la empurrado contra a vida, por ter colocado algo bonito diante de seus olhos, justo quando ele não queria sentir. Está cansada, mentiu. Clara o olhou com aquela seriedade de sempre. Foi por sua culpa. Arthur ficou parado. Clara apertou a boneca. Papai, não seja monstro. Arthur sentiu que algo se quebrava. Subiu para o quarto de hóspedes. Bateu na porta. Silêncio. Bateu de novo. Yasmin disse com voz baixa. Abra. A porta se abriu um pouco. Yasmin apareceu com os olhos vermelhos, mas o rosto firme. O que o senhor quer? Perguntou fria. Arthur a olhou por um segundo. Quis dizer 1000 coisas. Quis se desculpar.
Quis pegá-la pela cintura, quis beijá-la até que todos os medos se calassem, mas só conseguiu dizer a verdade mais simples: não vá embora. Yasmin o olhou surpresa. Seu orgulho lutou. O senhor disse que não sente nada. Arthur cerrou a mandíbula. Disse o que tinha que dizer para não perder o controle. Yasmin o olhou fixamente. E agora está perdendo? Arthur engoliu em seco. Sua voz saiu mais baixa. Sim. Yasmin sentiu o coração acelerar, e Arthur viu isso em sua respiração. O ar entre os dois ficou pesado, cheio de coisas não ditas, e então de baixo ouviu-se a voz de Clara. Papai e Yasmin, venham. O mundo real os interrompeu como sempre. Arthur ficou olhando para Yasmin por mais um segundo, como se quisesse gravá-la na memória. Desça, pediu. Por favor. Yasmin o olhou com aquela mistura de raiva e ternura. Desço pela Clara, disse. Não por você. Arthur assentiu como se aceitasse uma condenação. Tudo bem, murmurou, mas de qualquer forma. Obrigado. Yasmin ficou parada. Sua expressão suavizou um pouco, e Arthur por dentro sentiu-se ridículo. Porque um homem que controlava empresas rotas, frotas inteiras, estava tremendo por uma garota que conhecera em uma cafeteria que o beijara para se salvar e que agora podia destruí-lo com uma única palavra. E o perigo de João Alves crescia aproximando-se como uma sombra. E Arthur, embora quisesse fingir que não já estava disposto a lutar por Clara, por Yasmin, por aquela vida que, pela primeira vez em anos, parecia mais real do que seus números. Arthur tentou manter a mesma rotina no dia seguinte, como se a noite anterior não tivesse acontecido, como se não tivesse ficado parado em frente à porta de Yasmin pedindo-lhe para não ir embora, com uma voz que não lhe pertencia, como se não tivesse admitido em uma frase curta e perigosa que estava perdendo o controle. A rotina era sua religião, seu escudo, sua desculpa. Levantou-se cedo, treinou mais do que o necessário, tomou um banho com água fria demais e vestiu um terno impecável que cheirava à distância. Desceu para o café da manhã com a mesma cara de sempre, a cara do homem que não precisa de nada de ninguém. O problema era que Clara já o conhecia demais e Yasmin também. Clara estava na mesa com uma expressão atenta, como se fosse uma promotora de 7 anos. Tinha uma trança mal feita, mas feita. E Arthur soube sem perguntar quem a havia feito. Antes Clara não deixava ninguém tocar em seu cabelo. Antes Clara se vestia sozinha rápido como se não quisesse dar trabalho emocional a ninguém. Yasmin não estava na mesa. Arthur fingiu não procurá-la com o olhar. Serviu-se de café. Sentou-se e abriu o tablet com e-mails. Clara o observou como quem observa um filme que já viu e não gostou do final. A Yasmin está brava, perguntou Clara direta. Arthur não levantou o olhar. Não. Clara inclinou a cabeça. Sim. Arthur cerrou a mandíbula. Está descansando. Clara apoiou o cotovelo na mesa como uma adulta pequena. Isso é mentira. Arthur ergueu o olhar finalmente. Sério. Clara. Clara não se intimidou. Olhou-o fixamente, idêntica a ele, quando algo não lhe parecia justo. Se ela for embora é por sua culpa. Arthur sentiu o golpe seco infantil perfeitamente cruel em sua honestidade. Clara, não fale de coisas que você não entende. Eu entendo, disse ela. Você faz cara de pedra e as pessoas ficam tristes. Arthur engoliu em seco. Não teve resposta ou teve muitas e nenhuma lhe saía por orgulho. O som suave dos sapatos de Yasmin apareceu do corredor. Arthur ergueu o olhar como se fosse um reflexo involuntário e se odiou por isso. Yasmin entrou na sala de jantar com o cabelo preso e uma blusa simples. Nada de luxo, nada de perfume escandaloso. E ainda assim sua presença preenchia o ambiente como se o ar se acomodasse para ela. Trazia a mesma calma firme de quem chora sozinha e depois lava o rosto para não dar o gosto a ninguém. Bom dia, disse educada. Arthur respondeu com um gesto mínimo de cabeça frio profissional, como se ela fosse mais uma funcionária em sua casa. Yasmin lhe devolveu exatamente o mesmo. Educação distância nem uma migalha de proximidade.
Clara a olhou como se ela fosse um sol. Yasmin disse e se levantou da cadeira. Caminhou até ela com determinação e a abraçou pela cintura. Yasmin ficou rígida por um segundo e depois se abrandou. Passou uma mão por seu cabelo. Oi, diretora, murmurou com um sorrisinho. Yasmin sorriu suavemente. Oi, aluna. Arthur viu aquele gesto, aquela ternura e sentiu uma pontada de algo que não queria nomear. Algo como gratidão, como admiração, como medo de perdê-lo. Clara se separou e olhou para Yasmin com seus olhos grandes. Você vai embora? Yasmin olhou para Arthur por um instante, apenas como se houvesse uma conversa muda que só os dois podiam ouvir. Hoje não, disse Yasmin. Hoje não vou embora. Clara sorriu e voltou a se sentar como se aquele hoje fosse suficiente para salvar o mundo. Arthur, em vez disso, sentiu o peso daquela palavra. Hoje. Como se o tempo estivesse contra ele. Foi para o trabalho com um desconforto que não o largava. No carro, olhando seu reflexo no vidro, viu-se diferente. Mais tenso, mais alerta, menos invencível, e odiou isso. Na empresa tentou ser o mesmo de sempre, mas já não funcionava. Cada decisão lhe parecia absurda, cada discussão lhe parecia um teatro caro. Surpreendeu-se pensando em Clara, em Yasmin, em João Alves. O nome do bandido havia se tornado uma sombra constante. No meio da manhã, o chefe da segurança lhe mandou uma mensagem. Senhor João Alves está pressionando a família de Yasmin. Temos confirmação de que ele foi ao bairro. Perguntou por ela. Ameaçou. Arthur apertou o celular. O pulso acelerou com uma raiva gelada. Não era só perigo, era humilhação. Alguém estava entrando em seu território, em sua casa, em sua vida, e o fazia como se Arthur não existisse. Erro. Ligou imediatamente. Quero nomes, disse sem saudação. Quero endereços. Quero saber com quem ele trabalha e quem o protege. Estamos nisso, senhor. Mais rápido, ordenou Arthur. E reforcem a mansão. Quero 2 homens discretos na rua, um dentro. E ninguém. Me ouviu? Ninguém diz nada a Clara nem a... Senhorita Souza. Ele se corrigiu. Não podia dizer o nome dela em voz alta. Era íntimo demais. Entendido, senhor. Desligou. Respirou fundo e ficou olhando para a mesa. E pela primeira vez em muito tempo sua mente não pensou em um contrato. Pensou em uma mulher com uma blusa simples em sua casa fazendo tranças em sua filha. Pensou na possibilidade de que aquele homem João a levasse. A ideia lhe revirou o estômago e isso o deixou de pior humor porque implicava algo que ele se recusava a admitir, que Yasmin já não era uma convidada, era um ponto sensível, um ponto fraco. Ao chegar à tarde, voltou mais cedo outra vez. Não havia necessidade, não havia reunião cancelada, não havia nada. Só ele com o coração já treinado para buscar aquela casa. Ao entrar, ouviu música infantil da sala. Uma canção ridícula sobre um gato que dança. Arthur franziu a testa como se aquilo fosse uma ofensa. Espiou. Clara estava dançando com Yasmin. Yasmin fazia passos exagerados, como se sua dignidade não existisse. E Clara ria. Arthur ficou olhando-as da porta e então ocorreu uma cena tão absurda que o deixou sem defesa. Yasmin tentou fazer um giro e quase caiu. Segurou-se na mesa e olhou para Arthur como se ele a tivesse pego espiando. Ficou parada vermelha. Clara, em vez disso, se emocionou. Papai, gritou. Dança. Arthur ergueu as mãos como se estivesse sendo assaltado. Não. Yasmin, com um sorriso que não era de zombaria, mas de desafio, disse. Aluna Clara, seu pai tem alergia à alegria. Clara riu. Arthur a olhou com uma mistura de irritação e vontade de sorrir. Eu não danço, disse. Yasmin cruzou os braços. Claro, o senhor faz coisas importantes, como olhar os outros rirem. Arthur sentiu calor no peito. Quis responder com dureza, mas Clara o olhava com aqueles olhos que pediam. E sua filha não pedia nada há anos. Arthur deu um passo, depois outro. Terminou levantando as mãos desajeitado e se movendo como se lhe tivessem colocado um motor velho no corpo. Clara riu tanto que quase caiu. Yasmin o olhou com surpresa genuína, como se não acreditasse que ele pudesse ceder. Arthur se sentiu exposto. Estou fazendo o papel de ridículo. E, no entanto, uma parte dele, uma parte que estava adormecida, sentiu-se viva. Em um momento, Yasmin se aproximou para lhe ensinar um passo, e sua mão roçou o antebraço de Arthur.
O contato foi mínimo, mas o corpo de Arthur reagiu como se fosse um incêndio. Ficou parado por um segundo, olhando-a. Yasmin também o olhou. A música continuava tocando absurda e infantil, e, no entanto, o ar se tornou denso. Clara, que não era boba, olhou para os dois e sorriu como se fosse cúmplice de algo que não entendia completamente, mas gostava. Já vi, disse Clara de repente séria. Arthur franziu a testa. Já viu o quê? Clara apontou com o dedo como uma juíza. Que você gosta da Yasmin? O silêncio caiu. Yasmin arregalou os olhos horrorizada. Arthur sentiu o coração subir à garganta. Clara, disse seco, tentando recuperar o controle. Não diga besteiras. Clara o olhou como se ele fosse a criança. Não são besteiras. Eu sei quando alguém gosta de alguém. Yasmin levou uma mão ao rosto entre riso e vergonha. Clara, querida, não diga essas coisas. Clara deu de ombros. Então por que vocês se olham assim? Arthur ficou rígido. Yasmin ruborizou mais. E Arthur, em vez de controlar, soltou a frase mais desajeitada e honesta de sua vida. Porque ela está na minha casa. Yasmin o olhou como se não soubesse se ria ou o insultava. Clara caiu na gargalhada. Papai, isso não é romântico. Yasmin também riu e esse som, essa risada dela, atravessou o peito de Arthur. Nesse instante, o chefe da segurança ligou. Arthur viu a tela e endureceu. Yasmin notou. Clara notou. Arthur atendeu, afastando-se alguns passos. O quê? A voz do outro lado foi baixa e urgente. Senhor João Alves esteve a 2 ruas da mansão. Parou, olhou, foi embora. Está sondando. Não sabemos se já confirmou a localização, mas está perto. Arthur cerrou a mandíbula. Que não se aproxime, disse. Não o quero perto da minha casa. Entendido, senhor. Arthur desligou e, ao se virar, viu Yasmin olhando-o com uma expressão diferente. Não era mais só ironia ou gratidão, era medo contido. É ele? Perguntou ela. Arthur se aproximou com a voz mais baixa. Sim. Yasmin apertou os lábios, respirando rápido. Eu não queria colocar vocês nisso. Arthur sentiu uma raiva protetora. Você não está colocando ninguém, disse. Ele escolheu isso. Yasmin mordeu a unha nervosa. Eu deveria ir embora, disse. Não quero que aconteça nada com a Clara, nem com o senhor. Arthur endureceu. Não. Yasmin o olhou tensa. Arthur. Eu disse não, cortou ele. E depois mais baixo, sem a frieza de sempre. Não vou deixar que te encontre sozinha. Yasmin piscou. Essa frase a tocou, mas seu orgulho também existia. O senhor não pode decidir minha vida, disse. Arthur inclinou a cabeça um pouco soberbo. Na minha casa, sim. Yasmin o olhou com vontade de gritar. Clara, que estava perto, observava tudo como se entendesse mais do que aparentava. Papai, disse Clara suave. Não seja monstro. Arthur fechou os olhos por um segundo. Ali estava sua filha domando-o. Yasmin engoliu em seco. Eu preciso ver minha família, disse ela quase sussurrando. Eles estão no bairro. Meu pai, minha irmã. Se o João está pressionando eles, eu tenho que... Arthur sentiu o instinto de negar, mas depois pensou. Se Yasmin fosse sem ele, João a teria. E então tomou uma decisão que lhe pareceu lógica, controle disfarçado de cuidado. Vamos juntos, disse. Yasmin o olhou surpresa. O quê? Arthur se endireitou. Vamos, mas comigo. Yasmin franziu a testa. Não quero que o senhor veja onde eu moro. É? Arthur a interrompeu seco. Não vou mandar outros. Vou eu. Yasmin o olhou fixamente. Por quê? Arthur abriu a boca e por um segundo esteve a ponto de dizer a verdade. Porque não queria soltá-la. Porque a ideia de que ela voltasse para aquele bairro sem proteção lhe partia o peito. Porque ele, Arthur Vasconcelos, estava se tornando um homem capaz de ir a um lugar humilde por uma mulher que o beijou para se salvar. Mas disse outra coisa. Porque é minha responsabilidade. Mentiu. Yasmin o olhou como se soubesse que era mentira, mas não o contradisse. Combinaram de sair no dia seguinte cedo com discrição. Naquela noite, Yasmin foi para seu quarto. Arthur ficou no corredor olhando a porta fechada. Não bateu, não pediu, não se permitiu.
Entrou em seu quarto, serviu-se de um uísque e ficou sentado na cama sem bebê-lo. Pensou na morte de sua esposa no silêncio daquela casa no vazio que engolia suas noites. Pensou em Yasmin e em como ela havia enchido sua mansão de risadas em menos de uma semana. E pela primeira vez o medo não era de perder o controle financeiro, era de perder algo que não sabia que precisava. No dia seguinte saíram. Arthur insistiu que Clara viesse. Yasmin negou a princípio por medo, mas Clara, ao ouvir "vamos sair", emocionou-se como se fosse uma festa. "Quero ir", disse Clara pulando. Arthur olhou para Yasmin. "A Clara tem que viver", disse ele firme. "Não pode ficar trancada porque um covarde anda te perseguindo." Yasmin o olhou tocada. "Ele não é covarde", murmurou. "É perigoso." Arthur sorriu sem alegria. Pior. Saíram em uma SUV discreta com 2 carros de segurança longe sem chamar atenção. Arthur sentou-se atrás com Clara. Yasmin na frente com o motorista. Clara falava sem parar, emocionada por sair com o pai e a Yasmin. Yasmin tentava responder, mas estava tensa. Olhava pela janela como se esperasse ver João em cada esquina. Arthur a observava de trás em silêncio. Antes de ir ao bairro, Arthur decidiu levá-las a um lugar público primeiro, para ver se o seguiam, para que Clara tivesse um dia, para que Yasmin respirasse. Levou-as a um parque na cidade, um lugar amplo, seguro, com gente com vida. Um passeio aparentemente normal. Clara correu para ver umas pombas. Yasmin a seguiu rindo. Arthur caminhou atrás como um guarda-costas emocional atento a cada movimento. Em uma barraca de sorvete, Clara pediu um enorme e Yasmin a advertiu: "Se você comer isso, depois não me culpe quando sua barriga doer." Clara olhou para Arthur com olhos de mártir. "Papai, ela é má." Arthur, sem querer, sorriu. "Ela está te cuidando", disse. Clara cruzou os braços. "Então você também me cuida e me compra 2. Yasmin soltou uma gargalhada. "Olha só, já aprendeu com você, senhor milionário. Extorsão com cara bonita." Arthur a olhou de soslaio. "Isso não é extorsão, é negociação." Yasmin o olhou divertida. "Ah, claro, tudo é negócio." Arthur se inclinou para ela com voz baixa para que Clara não ouvisse. "E você, o que é?" perguntou sem pensar. Yasmin piscou surpresa com a pergunta. "Eu?" Arthur a olhou fixamente, preso por sua própria falta de jeito. Yasmin sorriu devagar. "Eu sou uma complicação." Arthur sentiu um golpe no peito. Clara, ao vê-los, gritou: "Estão se olhando esquisito." Yasmin ficou vermelha. Arthur ficou sério. Clara estalou a língua. "Que nojo!" Yasmin riu e Arthur por dentro sentiu algo doce. Essa cena simples, esse passeio, essa normalidade estava construindo algo que Arthur não sabia como lidar. Mas a vida não o deixou desfrutar por muito tempo. Em um momento, enquanto Clara brincava, um homem se aproximou de Yasmin, um vendedor ambulante amável oferecendo-lhe pulseiras. Yasmin sorriu educada e o homem ficou falando um pouco mais. Perto demais. Tocando-lhe o braço com familiaridade. Não era flerte evidente, era uma conversa casual, mas Arthur, que os viu de alguns metros de distância, sentiu uma pontada sombria. Ficou parado observando. Por que ele toca no braço dela? Por que ela ri assim? Quem é esse cara? O narrador, se fosse cruel, teria dito: Arthur Vasconcelos, o homem que move milhões, estava com ciúmes de um vendedor de pulseiras. E sim, era ridículo. Arthur caminhou em direção a eles com passos controlados, mas com olhos perigosos. Yasmin o viu se aproximar e franziu a testa como se adivinhasse o que vinha. O homem sorriu. "Boa tarde, patrão", disse, amável. Arthur o olhou de cima a baixo, frio. "Boa tarde", respondeu sem devolver o sorriso. O homem lhe mostrou uma pulseira. "Para sua senhora. Olhe que bonita." Arthur sentiu um curto-circuito. Yasmin abriu os olhos pronta para corrigir. Mas Arthur, antes de pensar, disse: "Ela não é minha senhora." Soou como um tiro. Yasmin o olhou ferida, porque era exatamente a mesma frase que ele usava para não assumir. E Arthur, ao vê-la assim, arrependeu-se. O vendedor deu de ombros. "Bom para a senhorita?" disse insistente. Yasmin limpou a garganta, recuperando sua firmeza. "Não, obrigada", disse ela seca. "Não quero nada." O vendedor foi embora. Arthur ficou em frente a Yasmin, desconfortável. Clara chegou correndo com sorvete na mão.
O que aconteceu? Perguntou Clara. Yasmin sorriu forçada. Nada, diretora. Seu pai estava praticando ser amável. Arthur a olhou com reprovação. Eu fui amável. Yasmin o olhou fixamente. O senhor foi territorial. Arthur sentiu a vergonha subir pelo pescoço. Antes que pudesse responder, o chefe da segurança lhe mandou uma mensagem urgente. Senhor, temos confirmação. João Alves está seguindo o veículo. O perdemos em uma esquina, mas está perto. Recomendamos não ir ao bairro hoje. Arthur cerrou a mandíbula. Yasmin viu seu rosto e soube. O que aconteceu? Arthur respirou fundo. Estão nos seguindo. Yasmin ficou gelada. Clara olhou de um lado para o outro confusa. Quem? Arthur se agachou ao nível de Clara com uma calma falsa. Alguém chato, disse. Mas não se preocupe, estou aqui. Clara o olhou com olhos grandes. É um monstro. Arthur engoliu em seco. Sim, disse baixo. Um de verdade. Yasmin ficou tensa. Eu sabia, sussurrou. Eu sabia que... Arthur a interrompeu. Não, você não vai se culpar. Yasmin o olhou com medo. Arthur, eu tenho que ir com a minha família se ele está pressionando. Arthur cerrou os punhos. Vamos, disse. Mas mudamos o plano. Não vamos direto. Vamos distraí-los. Yasmin o olhou desconfiada. Como... Arthur olhou para Clara, que estava ao seu lado, e aí ocorreu algo inesperado. Arthur, o homem rígido, o homem que não improvisa, improvisou. Clara, disse. Quer ir ver luzes? Clara se emocionou. Sim. Yasmin franziu a testa. Luzes, Arthur a olhou. Vamos a um shopping. Muita gente, muito barulho, segurança. Se o João estiver seguindo, vai se desesperar. Yasmin entendeu. E minha família? Depois, disse Arthur, mas com vantagem. Yasmin apertou os lábios. Sabia que era inteligente e sabia que ele tinha razão. Foram para o shopping. Entre gente, barulho, risadas, Clara se distraiu e Yasmin respirou pato um pouco. Arthur, no entanto, estava tenso. Olhava reflexos em vidros, movimentos nas sombras, homens com as mãos nos bolsos. Seu mundo de controle havia se transformado em uma caçada. Em um momento, enquanto Clara olhava brinquedos, Yasmin se aproximou de Arthur e falou baixo. O senhor não tem por que fazer tudo isso. Arthur a olhou. Sério. Sim, tenho. Yasmin balançou a cabeça. Não, eu me meti com o João. Arthur a interrompeu com voz baixa e dura. Você se enganou, disse. Mas não merece ser perseguida. Ninguém merece isso. Yasmin o olhou surpresa. Arthur cerrou a mandíbula. E a Clara? A Clara gosta de você. E eu... Ele parou. Yasmin o olhou esperando. Arthur respirou fundo como se estivesse prestes a admitir algo. Mas nesse instante seu telefone vibrou. Mensagem da segurança. Senhor João está no estacionamento. Confirmado. Arthur endureceu. Yasmin sentiu o sangue sumir do rosto. Clara, alheia, estava feliz com um bicho de pelúcia. Arthur olhou para Yasmin fixamente. Agora você me escuta? Disse. Não se separe de mim. Yasmin assentiu tremendo. E Arthur por dentro sentiu algo que jamais sentira em um negócio. Medo real. Medo de perder. Medo de que aquele homem tocasse no que Arthur já estava começando a considerar seu embora, lhe desse vergonha de admitir. Saíram com discrição. Os carros da segurança se aproximaram. Arthur manteve Clara entre ele e Yasmin como um escudo humano ao contrário. Ele protegia a menina e a menina, sem saber, protegia seu coração. No carro, Clara perguntou, por que estão sérios? Yasmin sorriu para ela trêmula. É um jogo, disse. Um jogo de esconde-esconde. Clara arregalou os olhos. Como espiões. Arthur olhou para Yasmin surpreso com sua capacidade de proteger Clara com uma mentira doce. Yasmin o olhou de soslaio. O quê? Arthur não respondeu, mas por dentro sentia uma admiração involuntária. O carro partiu. Seguiram-nos, perderam-nos. Quando finalmente chegaram a uma área mais segura, Arthur tomou uma decisão. Hoje você não vai ao bairro? Disse. Yasmin ficou tensa. Arthur, minha família? Eu vou, disse ele. Yasmin o olhou incrédula. Como? Arthur cerrou a mandíbula. Eu vou com meus homens. Você fica com a Clara em casa. Yasmin balançou a cabeça desesperada. Não, eu tenho que vê-los. Arthur a olhou fixamente.
com uma autoridade que não era só soberba, era medo. Se você for o João te vê, disse. E se ele te vir, não sei o que ele faz. Não sei se ele se atreve a entrar. Não sei se ele machuca alguém para te punir. Você quer isso? Yasmin ficou parada respirando rápido. Arthur suavizou a voz. Um pouco. Confie em mim. Yasmin sentiu a garganta fechar. Quis dizer que não confiava em ninguém. Quis dizer que sua vida tinha sido sobreviver sozinha, mas Clara a olhava. E Clara, sem querer, estava sendo a razão. Yasmin a sentiu lentamente derrotada. Está bem, sussurrou. Mas por favor, cuide deles. Arthur a olhou por um segundo e por dentro algo se derreteu. Vou cuidar deles, disse. E depois mais baixo, vou cuidar de você. Yasmin piscou. Arthur se virou rápido, como se essa frase tivesse escapado por erro. Foi embora naquela noite. E enquanto Arthur Vasconcelos, o empresário frio, entrava em um carro com segurança rumo a um bairro humilde para enfrentar um problema que não era seu, o narrador poderia dizer uma verdade incômoda, não era o dever que o movia, era ela, e Yasmin, na mansão, tentava agir normalmente para Clara. Brincavam, viam um filme, comiam pipoca. Mas Yasmin não parava de olhar o celular e Arthur no carro apertava os dedos como se quisesse quebrar o volante. E no bairro longe de seus escritórios, a realidade o esperava com seu cheiro de rua, seu barulho de música, sua atenção. Arthur chegou. Desceu do carro com uma calma perigosa. Os vizinhos olhavam. Sua segurança se dispersou. E então, da escuridão de uma esquina, apareceu João Alves com um sorriso lento, com uma arrogância barata, com olhos de predador. Então você é o otário da cafeteria, disse João. Arthur o olhou com uma frieza absoluta. E você é o que acha que pode tocar no que não lhe pertence. João soltou uma gargalhada. O que não me pertence, repetiu. Aquela mulher é minha. Arthur sorriu sem humor. Não. A palavra caiu como uma pedra, e nesse não havia uma promessa, uma ameaça, e algo mais íntimo que Arthur não queria admitir, uma decisão. João Alves ria como se o mundo inteiro fosse um boteco barato e ele fosse o dono do lugar. A gargalhada lhe saía fácil, mas não era alegria, era costume de assustar as pessoas e ver como se encolhiam. Na cabeça dele, Arthur era só mais um cara bem vestido que tivera a má sorte de cruzar seu caminho. Em Arthur, em vez disso, algo por dentro se apagara. O mesmo músculo que ele usava para negociar milhões, agora se tensionava na mandíbula, nos ombros, no olhar. Não era medo, era uma frieza perigosa, uma quietude que nascia quando já não havia espaço para o jogo. João deu um passo invadindo o ar. Vou te dizer devagarinho, disse como quem explica uma regra óbvia. Aquela mulher é minha. Foi embora sim. Se escondeu sim. Mas volta. Sempre voltam. Porque eu sei onde dói, sei onde apertar. E se você se meter, vai doer em você também. Arthur o olhou como se o estivesse medindo para um caixão. Você acha que isso é uma negociação? Perguntou com uma calma que dava arrepios. João franziu a testa. E você acha que me assusta? Arthur não respondeu. Apenas ergueu o olhar levemente para um de seus homens. Não houve gesto dramático, não houve ordem gritada, apenas um olhar. E o bairro, que estava acostumado a gritos, sentiu pela primeira vez um silêncio que impunha mais. Em segundos, 2 homens de Arthur se posicionaram aos lados de João sem tocá-lo ainda, como muralhas discretas. O sorriso de João se tensionou, embora ele tentasse disfarçar. O que é isso? Soltou com uma risada mais curta. Trouxe seguranças. Que fofo. Arthur deu um passo em sua direção, um passo só. Vou falar na sua língua, disse. A partir de hoje você não se aproxima da Yasmin. Não se aproxima da família dela. Não olha para aquela casa. Não pergunta por ela. Você não existe na vida dela. João abriu os braços zombeteiro. E se não? Arthur o olhou com uma serenidade tão absoluta que por um segundo a zombaria de João se apagou. Então você vai descobrir algo, disse Arthur, que não sabia. Há pessoas que não precisam gritar para te destruir. João cerrou a mandíbula. Quem você pensa que é? Arthur respirou fundo e, pela primeira vez, soltou o nome como uma faca. Arthur Vasconcelos.
O nome caiu com peso. Não por fama de revista, mas pelo eco real que tinha na cidade, nos contratos, nas licenças, nas rotas, nos negócios que se fechavam com um aperto de mão e uma ameaça legal por trás. João piscou uma única vez, como se seu cérebro fizesse contas a toda velocidade. Vasconcelos repetiu, tentando manter a arrogância. O dos transportes? Arthur não sorriu, não desfrutou, não fez nada. Isso foi o pior. Sim, disse. Esse. João engoliu em seco. Disfarçou rápido, mas aconteceu. Ah, bom, tentou se recompor. Olha, Arthur, não é para tanto. Isso é um assunto pessoal. Uma discussão de casal. Arthur soltou uma pequena expiração, quase uma risada sem humor. Casal repetiu. Você não tem uma parceira, você tem uma vítima. João cerrou os dentes. Aquela mulher me deve, cuspiu. A família dela me deve. Eu emprestei dinheiro para eles. Cala a boca, cortou Arthur seco. E depois, sem levantar a voz, disse algo que soou pior. Me mostre quanto. João ficou imóvel. O quê? Me mostre o valor, repetiu Arthur. A dívida, os juros, as condições. Tudo. E João riu nervoso. E o que vai pagar? Zombou. O milionário pagando as contas da pobre. Que romântico. Arthur o olhou como se sentisse pena dele. Não, disse. Vou calar a sua boca. João tentou manter o sorriso, mas já não saía igual. Pegou o celular e começou a falar de números de juros de prazos. Inflou cifras como quem infla um balão para ver quando explode. Arthur ouviu sem interromper, com aquela expressão de advogado sem emoções, que nunca foi advogado, mas sempre soube agir como um quando era necessário. Quando João terminou satisfeito, Arthur fez uma ligação. Tragam os papéis da família Souza, ordenou. Quero o registro dos empréstimos, os movimentos, tudo o que tiverem. E me tragam também o contrato de Alves com seu negócio de joias. Quero vê-lo. João ficou tenso. Como você sabe? Arthur o cortou com um olhar. Eu sei, disse simples. E você deveria começar a se preocupar. Um dos homens de Arthur se aproximou com uma pasta. João arregalou os olhos. Arthur chegara preparado, porque Arthur não improvisava quando algo lhe importava. Revisou documentos, números, assinaturas. Juros de agiota, ameaças disfarçadas. Arthur ergueu o olhar. Isso é ilegal. Disse como se estivesse constatando o tempo. João tentou rir. Ilegal, todo mundo faz isso. Arthur inclinou a cabeça. Talvez, disse. Mas nem todo mundo tem uma empresa com advogados que se divertem destruindo gente como você. João engoliu em seco. O que você quer? Perguntou mais baixo. Arthur se aproximou um pouco mais. Quero que você desapareça, disse. E quero que devolva o que tirou deles, agora. João cerrou a mandíbula. E se não, Arthur o olhou sem piscar. Então amanhã de manhã sua cara vai estar na mesa de todos os meus contatos, disse. Os bancos, os sócios, os policiais que te cumprimentam com sorrisos falsos. E também a imprensa se for preciso. Sabe o quão rápido a moral aparece quando há um nome grande olhando? João abriu a boca raivoso. Você vai usar a imprensa? Arthur soltou um sorriso mínimo cruel. Eu não uso a imprensa, disse. A imprensa me usa. Eu só decido quando. João olhou ao redor. O bairro já não parecia seu. Os vizinhos olhavam de portas entreabertas. A presença de Arthur havia alterado a hierarquia do lugar. João apertou o celular até que os nós dos dedos ficassem brancos. Está bem, disse finalmente com ódio contido. Está bem, acabou. Mas ela se acha muito esperta. Arthur deu mais um passo. E aí sim sua voz se tornou mais baixa. Não termine essa frase, disse. Porque se você terminar vai descobrir que eu sim posso perder o controle. E você não quer me ver assim. João o olhou buscando bravata, mas a única coisa que encontrou foi a certeza de que Arthur falava sério. João assentiu rígido. Arthur fez outra ligação. Transferência, ordenou. Tudo o que ele tirou deles. E cancelem qualquer dívida. Quero um documento assinado hoje mesmo. Se ele voltar a contatá-los, quero que fique registrado como assédio e extorsão. João ficou olhando como se não pudesse acreditar que a vida de Yasmin estivesse sendo resolvida em 10 minutos por um homem que ela havia beijado para fingir. E esse pensamento, por mais estranho que pareça, deu a Arthur uma pontada rara, orgulho misturado com culpa.
porque ele podia fazer isso sempre. Podia ter feito coisas assim por toda a paz a sua vida e não as fez. Dedicou-se ao seu império, à sua rigidez, à sua solidão. Agora, por uma mulher, estava se lembrando de que seu poder podia ser outra coisa. Quando o documento ficou pronto, Arthur o colocou na frente de João como uma sentença. Assine. João assinou. E vá embora, acrescentou Arthur. E se algum dia você voltar a se aproximar dela, não vai me encontrar. Vai encontrar alguém pior. Um Arthur sem paciência. João o olhou, humilhado, e foi embora. Arthur ficou um segundo no bairro, respirando o ar pesado, olhando a casa humilde dos Souza. Ouviu um cachorro latir, um rádio velho, crianças rindo ao longe. Pensou em Yasmin, em como ela havia vivido com medo enquanto ele vivia com luxos. Sentiu vergonha. E essa vergonha era nova, era humana. Voltou para a mansão depois da meia-noite. A casa estava em silêncio, as luzes baixas. Um segurança abriu para ele. Arthur entrou e encontrou Yasmin acordada na sala, sentada no sofá com uma manta sobre as pernas. Tinha o cabelo solto, o rosto cansado, os olhos grandes e alertas. Levantou-se ao vê-lo. E então? Perguntou apenas. Arthur ficou parado como se não soubesse onde colocar o corpo. De repente, seu terno caro pareceu ridículo. Seu relógio caro pareceu um insulto. Ele não vai mais se aproximar, disse. Yasmin piscou. O que você fez? Arthur cerrou a mandíbula. O que devia ser feito? Yasmin deu um passo em sua direção, tremendo um pouco. Minha família. Sua família está bem, disse Arthur. A dívida não existe mais. O que ele tirou deles volta. Yasmin levou uma mão à boca e, de repente, sua fortaleza se quebrou. Uma lágrima, depois outra. Arthur a olhou desconfortável porque não sabia o que fazer com uma mulher chorando de alívio em sua sala, em sua vida. Yasmin respirou fundo. Obrigada, disse. Eu não sei como... Arthur engoliu em seco. Não me agradeça, murmurou. Yasmin o olhou confusa. Por que não? Arthur se aproximou um passo, só um. A distância entre eles era mínima e, no entanto, parecia uma fronteira enorme. Por que não é caridade? Disse. E por que eu não fiz isso para parecer bom? Yasmin ficou parada. Arthur a olhou fixamente como se estivesse lutando contra sua própria garganta. Eu fiz isso porque... Começou e parou. A frase ficou presa no orgulho, no medo, no trauma de perder alguém e ficar vazio. Yasmin o olhou esperando. Arthur respirou fundo. Porque quando te vi sentada naquela sala com medo, percebi que não quero voltar a sentir esse tipo de vazio. Disse. Não quero que a Clara volte a vê-lo. Não quero que você... Ele se calou. Fechou os olhos por um segundo. Estou perdido. A quem estou tentando enganar? Yasmin o olhou como se aquele homem à sua frente não fosse o mesmo da cafeteria. Arthur sussurrou. Ele abriu os olhos. Eu não sei fazer isso. Confessou com uma honestidade que lhe soou indecente. Não sei dizer coisas bonitas. Não sei ser fácil. Eu sou um homem insuportável, completou Yasmin com um sorriso trêmulo. Arthur soltou uma expiração que quase foi uma risada. Sim, disse. Isso. Yasmin se aproximou outro passo. Mas hoje você foi bom, disse ela. Arthur engoliu em seco. Seu olhar desceu involuntariamente para os lábios de Yasmin, e esse simples olhar, esse desejo tão evidente, lhe deu vergonha. Yasmin, disse com a voz mais baixa, o que aconteceu na cafeteria foi uma loucura. Yasmin sorriu um pouco. Sim. E o que está acontecendo agora? Ele cerrou a mandíbula. É pior, porque não tem sentido. Yasmin o olhou com calma. Desde quando o que importa tem sentido? Perguntou. Arthur a olhou como se essa frase o tivesse atingido. Clara apareceu de repente no corredor de pijama despenteada com olhos sonolentos. Papai, murmurou. Arthur se virou rápido. O que você está fazendo acordada? Clara olhou para Yasmin. Depois para Arthur. Senti que você estava em casa, disse. E tive medo. Arthur se abrandou imediatamente. Caminhou até ela e a pegou no colo como se Clara fosse a única coisa firme. Já estou aqui, disse suavemente. Clara apoiou a cabeça em seu ombro e olhou para Yasmin. Ele ganhou? Perguntou meio adormecida. Yasmin sorriu com ternura. Ganhou.
sussurrou. Clara fez um gesto estranho, como se o sono pesasse. Então, você não vai mais embora, disse para Yasmin. Yasmin se aproximou e acariciou sua bochecha. Não vou embora, prometeu. Arthur sentiu o peito apertar. Subiu com Clara para seu quarto, deitou-a, ajeitou a manta. Clara o olhou com olhos pesados. Papai, murmurou. Sim, se você a fizer chorar de novo, eu vou te bater, disse Clara séria e fechou os olhos. Arthur ficou congelado. Depois, em silêncio, sorriu. Entendido, sussurrou. Desceu novamente. Yasmin continuava na sala. Havia tirado a manta. Estava descalça no chão frio como se não se importasse. Arthur se aproximou. Pela primeira vez não se escondeu atrás de uma ordem, de um plano, de uma lógica. Parou em frente a ela e disse, como quem se joga no vazio. Eu gosto de você. Yasmin piscou. Arthur fechou os olhos por um segundo como se doesse. Não, isso não. Gosto de você é pouco, corrigiu. Quando você não está, a casa parece como antes. E isso me assusta. Yasmin o olhou com emoção contida. Arthur se aproximou mais até que a respiração de ambos se misturou. Eu não quero ficar sozinho, disse, quase em um sussurro, mas também não sei como te deixar entrar. Yasmin levantou uma mão e tocou a bochecha de Arthur com suavidade. Então aprenda, disse. E essa frase simples, firme, foi o empurrão final. Arthur a beijou. Não como na cafeteria, não como um beijo de urgência fingida. Beijou-a com fome contida, com desejo reprimido, com o desespero do homem que se acreditava de pedra e descobriu que era carne. Yasmin respondeu segurando-o pelo pescoço, aproximando-o, como se tivesse esperado por aquele instante desde o primeiro segundo. Foi um beijo longo carregado íntimo, não explícito, mas sim perigoso. Quando se separaram, ambos respiravam diferente. Yasmin apoiou a testa na dele. E agora? Sussurrou. Arthur soltou uma risada baixa, sem humor. Agora eu tenho que fazer algo que odeio, disse. Yasmin o olhou. O quê? Arthur a olhou com uma seriedade absoluta. Mudar, disse. Yasmin sorriu, mas com lágrimas. Isso soa como se você fosse me dar um contrato. Brincou. Arthur a olhou. E pela primeira vez seu humor apareceu. Claro, disse. Cláusula 1, você não me deixa fugir. Yasmin riu. Cláusula 2, não seja monstro. Arthur assentiu. Cláusula 3. Olhou para os lábios dela novamente. Inevitável. Te beijo quando me der na telha. Yasmin lhe deu um empurrão suave no peito, fingindo indignação. Arthur. Ele sorriu. E esse sorriso era a rendição. Os dias passaram e o que parecia impossível se tornou cotidiano. Yasmin tomando café da manhã com Clara. Clara levando desenhos para Arthur. Arthur chegando cedo, inventando desculpas patéticas para ficar em casa. Tenho que revisar um contrato, enquanto olhava Yasmin brincar no jardim. Houve discussões sim porque Arthur não sabia pedir perdão e Yasmin não sabia ficar quieta. Mas também houve pequenas vitórias. Arthur aprendendo a fazer tranças em Clara horríveis, desastrosas, e Clara rindo como se fossem obras de arte. Um sábado, Yasmin o encontrou na academia com a camiseta colada ao corpo suado. Ela o olhou sem filtros e Arthur notou. Parou divertido. O que está olhando? Perguntou. Yasmin ergueu o queixo. Estou fazendo terapia, disse. Arthur franziu a testa. Que terapia? Yasmin apontou para ele. Exposição a músculos ridículos. Arthur soltou uma risada inesperada. Ridículos. Sim, disse Yasmin aproximando-se. Não deveriam existir. Arthur a olhou com desejo descarado. E você não deveria me provocar, disse baixando a voz. Yasmin o olhou com desafio. E então, em uma noite qualquer, Arthur encontrou o anel de sua esposa em uma gaveta, aquele que nunca se atrevia a olhar. Yasmin o viu com o anel na mão e não disse nada. Apenas se sentou ao seu lado. Arthur respirou fundo. Eu a amei, disse. Yasmin assentiu. Eu sei. Arthur a olhou com medo. E sinto culpa, confessou. Por rir de novo, por sentir coisas. Como se a estivesse traindo. Yasmin pegou sua mão. Amar não apaga o que foi, disse.
Amar te devolve. Arthur engoliu em seco, e naquela noite chorou sem fazer barulho, com a cabeça apoiada no ombro de Yasmin, enquanto Clara dormia lá em cima. Yasmin o segurou, e ele se deixou. Meses depois, a vida já era outra. João Alves desapareceu como uma sombra expulsa. A família de Yasmin começou a respirar sem medo. Clara já não era uma menina silenciosa. Era uma menina com voz com humor, com uma capacidade feroz de ordenar a casa como se fosse seu império. E Arthur? Arthur ainda era Arthur, sim. Metódico, exigente, às vezes insuportável. Mas já não era um homem vazio. Era um homem com medo, com amor, com algo a defender. E então chegou o dia do casamento. O narrador poderia descrevê-lo como um evento elegante cheio de empresários e imprensa, em uma fazenda nos arredores de São Paulo. Poderia falar de luzes quentes, de música suave, de mesas impecáveis. Mas o mais importante estava no centro. Clara. Clara entrou com um vestido branco simples, segurando as alianças com uma seriedade cerimonial que fazia todos rirem. Caminhou como se estivesse cumprindo uma missão de Estado. Arthur, de pé, olhou-a com um orgulho tão evidente que quase doía. Yasmin apareceu depois e Arthur. Arthur ficou sem ar, porque ela não usava luxo ostentoso, usava elegância verdadeira, uma luz tranquila, seu cabelo escuro, seu olhar firme, aquele sorriso que sempre parecia dizer: "Você não vai me impressionar, mas vai me comover." Arthur engoliu em seco. Quando chegaram ao altar, Clara entregou as alianças a Arthur com um olhar ameaçador. "Se você a fizer chorar, já sabe", sussurrou. Arthur se agachou, beijou-lhe a testa. "Eu sei", murmurou. "Você é minha chefe." Clara sorriu satisfeita e foi se sentar como uma rainha. O celebrante começou a falar. A imprensa tirava fotos discretas. Os convidados sorriam. E Arthur, em frente a Yasmin, teve que fazer o pior para ele, falar com o coração. Respirou fundo. Yasmin disse com voz firme, mas trêmula: "Eu pensei que tinha tudo. Pensei que controle era o mesmo que segurança, que trabalhar até tarde era o mesmo que viver." Olhou-a. "E então você entrou na minha vida, como um acidente, como uma interrupção, como um problema." Os convidados riram baixinho. Yasmin sorriu. Arthur continuou sério. "Eu não sei como te agradecer", disse. "Por não ter medo de mim, por não acreditar na minha cara de pedra, por fazer minha filha rir, por me fazer lembrar que eu também posso." Yasmin tinha lágrimas nos olhos. Arthur engoliu em seco e sua voz quebrou um pouco. "Aquele beijo na cafeteria era mentira", disse. "Mas foi a coisa mais real que me aconteceu em anos." Risadas suaves, murmúrios emocionados. Arthur sorriu. "E o pior", acrescentou, "é que eu, o grande Arthur Vasconcelos, me apaixonei por você em um lugar onde nem sequer sabia como pedir um café sem parecer um ditador." Yasmin riu com lágrimas. Arthur respirou fundo. "Eu te prometo", disse, "que vou tentar, que vou errar, que vou aprender, que vou ser menos monstro." Clara, de seu assento, levantou um polegar como aprovação. Arthur olhou para Clara divertido e voltou a olhar para Yasmin. "Eu te escolho", disse. "Não porque você me salvou, mas porque com você minha vida deixou de ser uma tela." Yasmin chorava abertamente. Quando chegou a vez de Yasmin, ela respirou fundo. "Arthur", disse com um sorriso, "eu queria que você fingisse ser meu namorado por 5 segundos." Os convidados riram. "E você terminou sendo minha casa", disse ela suave. "Não a mansão, não o dinheiro. Você e a Clara." Clara se abraçou feliz. Yasmin olhou para Arthur com firmeza. "Eu não preciso que você seja perfeito", disse. "Só preciso que você esteja. Que não se esconda." Arthur assentiu com os olhos úmidos. Colocaram as alianças e quando o celebrante disse que podiam se beijar, Arthur não esperou. Beijou-a com aquele mesmo fogo contido, com aquela necessidade que nunca aprendeu a disfarçar. Os convidados aplaudiram. Clara tapou o rosto. "Que nojo!" gritou, mas sorria. Arthur se separou rindo. "Você vai se acostumar", disse a Clara. Clara o olhou indignada. "Jamais." Yasmin riu e a risada dela soou como vitória. A noite seguiu com música, dança, amigos. E Arthur, que antes odiava perder o controle, dançou com Yasmin como se já não se importasse com o ridículo.
Em um momento, Arthur se aproximou do ouvido de Yasmin e murmurou: Você percebe que... O quê? Perguntou ela. Arthur sorriu. Que tudo isso começou porque você me beijou sem permissão. Yasmin lhe deu um tapinha no peito. Eu salvei sua vida, disse. Arthur a olhou com uma ternura feroz. Sim, murmurou. Você a salvou. E ali no meio da festa com Clara correndo entre as mesas e os convidados rindo, Arthur Vasconcelos, o homem rígido, metódico, soberbo, percebeu algo simples, que o controle nunca o havia protegido da dor, mas o amor o estava devolvendo ao mundo. O que você achou desta história? Acredita que o amor pode mudar tudo? Deixe nos comentários e nos conte de onde você está nos ouvindo. E se você riu, se emocionou ou ficou com o coração acelerado, inscreva-se no canal e deixe seu like. É a sua maneira de nos ajudar a continuar criando relatos que fazem rir e emocionam.